Fala pessoal, começando aqui o nosso último episódio do ano do Birdcast, que esse ano foi incrível, foi um ano de vários convidados sensacionais que passaram pelas cadeiras aqui do Bird, e é um movimento de convidar você a uma retrospectiva do que aconteceu nessa segunda temporada de Birdcast, tá? Então acompanhe aí com muito carinho que a gente preparou para você. Eu sou um empreendedor, eu respiro empreendedorismo desde muito cedo até hoje, então eu sou aquele cara que vou jantar com a minha esposa num restaurante, eu fico olhando o atendimento, como aquilo poderia melhorar, como aquela fila de espera poderia ser menor. Sempre pegando aquele detalhe que só o empreendedor que realmente gosta de pensar, será que quanto que esse negócio fatura? Como que ele pode melhorar? Como que ele pode melhorar, como que ele escala, onde que ele cresce. E existe uma diferença de empreendedor para empresário. Eu tenho muitos amigos grandes empresários e tenho amigos empreendedores, né? O que é o empreendedor? O empreendedor é o solucionador de problemas. É aquele cara que enxerga um problema, ele acha uma solução para aquele problema e ele aplica essa solução para que ele seja beneficiado e beneficie outras pessoas. Então eu digo que ser empreendedor não é ter um CNPJ, também é ter um CNPJ, mas você pode ser um empreendedor intraempreendedor dentro de um outro CNPJ, você pode ser um empreendedor na sua família, e empreender nada mais é que um estilo de vida, é um estilo de solucionador de problemas, uma tomada de decisão, né? Tomada de que não é fácil, que às vezes é bonito, né? Colocar na bio do Instagram, empreendedor, founder, investidor, só que até chegar nesse nível, quantas tomadas de decisões você teve que tomar e refletir, e caminhos mais fáceis que você poderia ter seguido, você decidiu: não, eu vou seguir, mesmo sendo mais difícil, mas eu sei aonde eu quero chegar, quero ser empreendedor. E essa mentalidade é uma mentalidade de construção. Eu muito ouço falar, João, o cara que é empreendedor, ele nasce empreendedor. Cara, eu discordo. Eu acho que é muito treinável. Então você acredita que o empreendedorismo, ele é totalmente... Ele é treinável. Ele é totalmente treinável. Ele é mais uma skill que você consegue desenvolver. Porém, existem pessoas com habilidades naturais, né? Quando a gente olha futebol, por exemplo, eu gosto muito de futebol, sou corintiano, muito corintiano, e assim, cara, sou apaixonado por futebol. Então eu tenho 2 jogadores hoje que pra mim são os melhores do mundo. Você tem Cristiano Ronaldo e você tem o Messi. É perceptível que o Messi, ele tem um dom natural. Ele nasceu para ele ser jogador de futebol. E ele, cara, Cristiano Ronaldo já não. Mas ele treina por muito, treino, ele desenvolveu a capacidade de ser o melhor jogador do mundo, na minha opinião, hoje atuando. E uma coisa que eu falo para todo empreendedor que está acompanhando a gente, ou para todo investidor que está acompanhando a gente aqui, cara, entenda do negócio. Sai de trás da mesa. Não fica parado com a sua barriga encostada em planilha. A planilha, ela vai te entregar um número, mas a sola de sapato te mostra a realidade. Para todo tipo de empreendedor. Todo tipo de empreendedor. Desde o cara que desenvolve software, ele também tem que pesquisar o mercado. No final, é pessoas vendendo para pessoas. Não importa se é... Isso que é legal, né, Alex? Independente do negócio. Pessoas para pessoas. Ah, mas a minha empresa é de inteligência artificial. Tudo bem, na outra ponta é pessoas. É uma pessoa do outro Quem lado. desenvolveu a inteligência artificial? Pessoas. Não importa o que você faz. Esse é um outro insight. Pessoas... A entrega é pessoas para pessoas. Quanto mais você entende de pessoas, mais você entende de negócio, mais você cresce, mais você escala e cada vez mais você vai dar certo, porque você vai entender de pessoas. É a entrega. E aí eu comecei a entender muito isso foi muito bom, começou a funcionar. Só que eu tive um baita problema, que minha mãe começou a ter depressão. E cara... Depressão, falar de depressão há mais de 20 anos atrás, dentro de um barraco, dentro de uma favela, não existia. Caramba, cara. Não existia essa palavra, depressão. Aliás, era até meio que proibido você ter algum problema, né? Psicológico, assim. Psicológico, porque você era taxado como preguiçoso, vagabundo, não quer trabalhar, quer ficar dormindo, quer... E minha mãe começou a ter muito problema de depressão e ela começou a me agredir muito. Muito. E eu tive que ir embora de casa para morar com a minha avó com 12 anos. E eu mantive a mesma rotina. E um baita do insight aqui que cabe pra gente passar para todo mundo que tá assistindo a gente, que tá acompanhando, é o seguinte. O processo de entendimento e de entrega sua, de propósito,
ele vence qualquer barreira. A persistência, ela vai vencer. Independente da situação. Por mais que você não note, por mais que você não entenda, o seu futuro está sendo construído dia após dia. Por mais que você não esteja vendo aquele futuro sendo construído, ele está sendo construído. Cada dia é uma semente que você está plantando. E eu acho que dá até pra puxar um gancho aqui falando da constância, né? Porque até saindo um pouco do que aconteceu com você na época, acredito que hoje também, tanto pra mim que eu sou empreendedor quanto você, e pra todos os outros pessoas que estão ouvindo a gente que são empreendedores ou também querem se tornar empreendedoras, a constância sempre vai ser o segredo, no final das contas, também. Total. Se você consegue aceitar não, 99 nãos pra um sim, né? Acho que esse é um ponto difícil na vida do empreendedor, que eu acho que você criou uma casca, né? Você conseguiu ser um cara que, você saiu de uma realidade totalmente crítica, difícil, e você conseguiu aceitar diversas barreiras pra conseguir ter os resultados em proporções pra cada período. Cara, eu acho isso fenomenal. E aí a gente tem um detalhe, né? Você não precisa dar certo várias vezes. Você precisa dar certo uma vez só, cara. Essa uma vez que você der certo, ela vai valer por todas as outras vezes que você errou ou que você recebeu não. Hoje, se tivesse uma habilidade que você vê que tem se tornado cada vez mais desejada pelos líderes, pelas grandes empresas, você acha que oratória é uma delas? Comunicação é uma delas? Eu acho que uma das principais é a comunicação. Comunicação, sim, envolve muita coisa, ela é muito genérica, né? Uhum. Dentro de comunicação, talvez, eu falaria em liderança. Uhum. Liderança passa muito por comunicação, então as empresas precisam de líderes, precisam de bons líderes. Aprender a delegar, né? Líderes que saibam delegar. Assim, é só a empresa crescer. A empresa começou a crescer, uma das primeiras dores dela vai ser a liderança. Legal. Vai ser liderança. Vai ter alguém ali com a cultura, né, com a cabeça, com a cultura do dono, para transpor essa cultura ali para os níveis, né, operacionais da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, comunicação, liderança. Mas também comunicação com resolução de conflitos. O que seria resolução de conflitos, assim? Problemas que acontecem no dia a dia da empresa. A empresa é uma resolvedora de problemas, né? Então ela resolve algum problema para a sociedade, mas para ela resolver esse problema e vender, e ter lucro, etc., ela precisa se organizar internamente. E a organização interna entre os departamentos é um constante desalinhamento e alinhamento. Então você puxa de um lado, precisa vender mais. Tá bom, a empresa precisa vender mais, mas se a empresa precisa vender mais, você precisa de um maior back-office, você precisa de um sistema, você precisa de um suporte, Então, para a empresa crescer, ela está sempre tendo pontos de conflito internamente. Tem que priorizar demandas, priorizar sistemas, priorizar clientes. E, Fernando, nesse viés, assim, de desenvolvimento profissional, hoje, como que você enxerga um profissional do futuro? O profissional que, cara, essas aqui são as habilidades ou são as técnicas que um cara que dá certo em tal empresa consegue dar certo em todo o mercado. Como que é a sua visão, com base em toda a sua bagagem profissional e às vezes até nas características que você desenvolveu ao longo desse caminho? Legal. Tem muita gente que ainda está com uma visão um pouco atrasada de que o profissional do futuro ele precisa ter algumas habilidades específicas técnicas, como, por exemplo, saber programar, saber mandarim, saber... A língua do futuro, né? Fala mandarim. Já foi, né? A língua do futuro e tal. Não, então assim, você tem que saber contabilidade, você tem que saber finanças... comportamentais. Assim, alguma coisa técnica. E não é isso. O profissional do futuro hoje é aquela pessoa que é muito melhor em aspectos comportamentais. Comportamentais. Então, o que quer dizer com isso? Ele é bom em gestão de conflito. Ele é bom em organizar ideias. Ele é bom em propor ações. Ele é bom em trabalho em grupo. Então, por quê? O mundo, com a quantidade de informação que existe hoje, a gente não precisa mais de pessoas que você... apesar delas serem importantes, mas não é o que vai definir a carreira dela para o futuro, não é se ela sabe ou não alguma coisa. Porque para ela saber ou não alguma coisa, isso é relativamente simples. Ela se dedica a um período, ela aprende ou você contrata alguém
Ou memoriza, né? Ou memoriza. Na escola é muito isso, acho, nessas matérias que o pessoal decorava, né? E não é assim, não adianta mais isso. A informação, ela tá disponível. Então, no passado era isso. Você precisava de alguém assim, você não achava. Alguém que saiba isso, você não achava. Cara, hoje a informação tá muito disponível. Então, os profissionais do futuro vão ser os profissionais que vão aprender a lidar com essa quantidade de informação e vão conseguir fazer uma boa gestão do seu negócio, da sua empresa, da sua área, do seu departamento, da sua vida até com esse tanto de informação. Então, eu preciso entender o que é relevante e o que não é de informação. A gente é bombardeado com um monte de informação, Senão tá bom. Obesidade mental, né? Um tema bastante O que é relevante? comentado. O que eu preciso absorver? O que eu preciso trazer para dentro da minha casa, do meu negócio, da minha esposa, da minha família, do meu filho e assim por diante. Então, tem muito mais a ver com inteligência emocional, entender o momento da empresa, o momento da carreira e trabalhar essas informações para ser, de fato, né, um gestor, do que necessariamente saber alguma habilidade técnica específica. Eu trabalhei 8 anos no Itaú e eu sempre tive essa vontade de querer algo pra mim, sabe? Foi seu primeiro emprego. Meu primeiro emprego eu trabalhei de garçom, depois trabalhei em escritório de contabilidade e aí fui pro Itaú, eu tinha 20 anos. Então eu saí de uma pessoa que ganhava 1.500 para ganhar 4.000, depois 5, porque o banco sempre pagou bem. Uhum. Então eu com 20 anos já tava ganhando relativamente bem legal. financeiramente. E eu sempre fui mão de vaca, sabe, que guardava dinheiro. Então eu sempre tive, graças a Deus, uma vida estável durante todo esse tempo. Comecei a viajar e tudo mais. Mas enfim, só que quando eu fui no Itaú, eu recebi uma promoção, outra, fui supervisor dos caixas. Mas eu sempre, sabe quando você sente que você quer algo a mais? Os produtos... não é só isso, né? Isso, os produtos não era... Estudei já pra trabalhar em assessor de investimentos, tudo. Só que não era algo que eu não queria trabalhar, entre aspas, atendendo as pessoas. Então eu falei, vou criar um canal na internet. Aí eu criei um canal... Isso aí foi... Que 2018. 2018. Sim. Mas só pra dar um resumo, eu fiquei no Itaú, 2011 eu entrei no Itaú. Só depois de 7 anos. Depois de 7... Você ficou 7 anos então trabalhando no Itaú? Eu fiquei 8 anos no Itaú. 8 anos no Itaú. 7 anos eu trabalhei sem apenas negócio sem nada. 1 ano que eu fiquei no apenas negócio, eu consegui ganhar mais dinheiro com apenas negócio que no Itaú, daí eu pedi pra sair. Caramba, olha o poder do digital, hein? Sim. Antes até do apenas negócio, até pra gente chegar no apenas negócio, eu criei já vários outros negócios, tipo, criei um mercadinho com 2 sócios. Sério? Você abriu o mercado? Já abri um mercadinho. Caramba! Uma história muito boa essa, que a gente até mandou um abraço aí pro Raul e pro Silvio, meu irmão, que a gente, Suel Gourmet chamava. Suel Gourmet. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo, a gente alugou local fixo, contratei um funcionário. Caramba, realmente uma operação de mercado. Aí depois a gente criou, eu junto com a minha esposa, iPhones, a gente vendia iPhones, comprava em Miami, no Paraguai, e revendia aqui no Brasil. Foi bem na época que lançou o WhatsApp, na época, só pra você ter noção, eu tô ficando velho. As antigas. 2014, 2015. Aí a gente montou também, na época da Copa do Mundo, o Uber veio muito forte aqui no Brasil. Não sei se você vai lembrar, 2014, que você é tão jovem que eu... Não, eu lembro. Eu lembro do 7x1 do Brasil. Exatamente. Naquela época, show. Aí o que aconteceu? Eu comprei um carro e eu vi que o Uber tava pagando acho R$1.000 pra quem entrava. Eu cheguei a ter 3 carros no Uber trabalhando também. Você teve 3 carros. Então eu sempre fui montando vários negócios. Mercadinho, 3 carros no Uber, 5 jatos. Esse é o Silvino. Exatamente. Daí surgiu o nome apenas negócio. Porque eu sempre fui fazendo várias coisas de negócios. Você sempre teve uma veia muito empreendedora. Mas nada, tipo, entre aspas, deu certo. Todas essas ideias que eu tô te falando, lógico, tem lado bom, lado positivo, mas foi dando errado. Não que dando errado, porque você foi aprendendo. Foi aprendendo. E outra, o lado bom de você ser bancário, que eu vejo, pô, sua vida é correria, a minha vida e outras. Quando você é bancário, você trabalha das 10 às 4, a maioria dos cargos. Contado ali. Então deu 4 horas, você batia o seu ponto, eu tinha das 4 às 8, às 10 pra fazer as coisas pra mim, sabe? E isso foi bom, porque é uma dica que eu dou pra todo mundo, viu, João? Você que quer começar algo no digital, você que quer empreender, não sai do seu trabalho. Fica no seu trabalho. Dá pra fazer os dois. Dá pra fazer os dois. Então você vai trabalhar, por exemplo, até 6 horas da tarde, trabalhe das 8 às 18 pelo seu patrão, pra você pagar suas contas. E trabalhe das 18 às 22 pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pela sua liberdade. Eu acho que isso, desde muito cedo, desde que eu tinha 20, 21 anos, estava dentro de mim. Já tinha claro isso. Só que acontece, você ganhava R$1.000, R$500. Com o digital, veio uma reviravolta. Porque eu comecei a trabalhar pra mim das 8 às 18, eu comecei a trabalhar pros outros das 8 às 18, só que depois das 18 às 22, meia-noite, 1 hora, eu trabalhava pra mim. Aí começou a vir patrocinadores, aí começou a vir negócio. Eu falei, puta, aconteceu já, João, até um bastidor aqui, eu já cheguei a ganhar em uma publicidade, uma campanha, o que eu ganhava um mês inteiro no Itaú. Eu falei, opa, tem uma campanha? Em uma campanha, em uma publicidade. Eu falei, caramba! Isso quando eu trabalhava no Itaú, eu falei, puta, alguma coisa tá errada aqui. Eu não tenho nenhum conhecimento de milhas. Não tinha, hoje o homem vai aprender. Hoje eu vou aprender sobre milhas aéreas. Basicamente, tipo assim, como que se ganha dinheiro com milhas aéreas? Legal, essa pergunta é muito boa. A gente tem 3 modos, João, para ganhar dinheiro com milhas aéreas. O gasto do dia a dia,
tudo que você gasta gera pontos, a gente pode trocar esses pontos por milhas, e milhas a gente troca por passagens aéreas ou por dinheiro. Milha é igual dinheiro. Quando você tem milha aérea, você pode vender e transformar em dinheiro, lucro no bolso, ou você pode emitir uma passagem aérea e viajar a São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Miami. Então, esse primeiro passo é todo o gasto do dia a dia. Você vai no mercadinho? Crédito. Você vai comprar uma bala? Crédito. Você vai fazer uma viagem? Crédito. Tudo usa crédito. A segunda forma que a gente tem é que eu chamo de compra inteligente. O que seria isso? Essa compra inteligente, vamos supor que você queira comprar esse iPhone aqui. Um iPhone custa R$10.000. Vou dar um exemplo fictício aqui para todo mundo entender. Se você compra um iPhone na loja, você vai ganhar lá seus pontos, porém você vai pagar os R$10.000. Quando você compra uma promoção bonificada, que acontece todo mês na Livelo ou na Esfera, ou até mesmo na Smiles, Latam e Tudo Azul, você pode comprar esse iPhone e ganhar milhas. Então vou dar um exemplo. Esse iPhone aqui, quando eu comprei, eu ganhei 7 pontos por real gasto. Então eu paguei R$10.000, eu vou só arredondar para ficar mais claro. R$10.000 me deu 70 mil milhas, 70 mil pontos. Eu aproveitei uma promoção bonificada, esses pontos transformei em milhas. Dobrou. 70 mil virou 140 mil milhas. Louco. E aí você vende essas 140 milhas por R$2.000, R$2.500, vai depender do preço do milheiro. Então a segunda forma de você ganhar são essas compras inteligentes. Eu vou comprar uma televisão, deixa eu ver se tem uma promoção rolando fazendo televisão. Que aí você compra a televisão, de vez em você ganhar só o ponto do cartão de crédito, você ganha milhas dobradas. Em cima do ponto Em ali. cima do ponto. Então uma televisão custa 2.000, você vai ganhar 10 pontos, dá 20 mil. Ah, você quer comprar uma câmera? Você ganha. E o terceiro modo, que é tipo a bolsa de valores, vamos dizer assim. Você compra e vende milhas. Então, tem promoções específicas que você compra milha com desconto. Essa semana mesmo teve uma. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente vai comprar milhas e vender milhas. Você vai comprar R$3.500 de limite, você pode parcelar em 10 vezes de 350. Aí quando você compra, você vai ter 100 mil milhas. Você vai esperar essa promoção bonificada de 100% de bônus, elas vão virar 200 mil milhas. 200 mil milhas hoje a gente vende para vender rápido a R$20 milheiro a R$4.000. Então eu tô falando, João, que se você tivesse R$3.500 de limite, você ia comprar 100 mil pontos e ia vender depois a R$4.000. 60 dias, demora às vezes 30 ou 60 dias. Então em 60 dias você poderia ter ganhado R$500 usando apenas o dinheiro do banco. Você não ia usar nenhum real seu. Só fazendo uma compra inteligente. E Que- sabendo... E sabendo o dia exato. Porque o que acontece? A gente precisa saber o dia exato de comprar, de transferir e de vender. Então tem as letras miúdas que eu falo. Caramba. Porque não é... não, se você comprar hoje, por exemplo, 100 mil milhas não é 3.500, é 7 mil reais. Aí você vai vender por 4 mil, você teve prejuízo. Então tem que tomar muito cuidado aí. Tem muita gente na internet que vende, entre aspas, uma ilusão. Você pode ganhar R$10.000 de renda extra, você pode ganhar R$1.000 todo mês. Não é todo mês. Que faz uma proposta, uma Você oferta precisa- muito grande. Você né? precisa dessa promoção. Porque igual eu falar pra todo mundo, concordo se eu chegar no apenas negócio e falar, gente, quer ganhar R$1.000, R$2.000? Muita gente vai se interessar, mas na realidade, na prática... É outra coisa. E sabe o que eu fiz? Lembra que eu falei no começo do vídeo, no começo do nosso podcast, que eu sou skin the game, que eu gosto de colocar? Sim. Quando eu fiz a minha comunidade agora, João, tudo que eu for fazer, eu coloco meu dinheiro. Eu não deixo nenhum aluno fazer se eu não colocar o meu dinheiro. Hoje eu tenho vários, né, autores, assim, que eu trago a minha base. E quem fala muito sobre inteligência emocional é o Daniel Goleman. E ele fez uma Sim. pesquisa que comprovou que 87% das pessoas, elas fracassam por falta de inteligência emocional. Então, ou seja, se você não tá fazendo acontecer, não tá tendo o resultado que você espera, às vezes não é só pelo conhecimento técnico, mas é porque você precisa de inteligência emocional, que é liderança, comunicação, relacionamento, você ter uma visão otimista, você saber lidar com pessoas. Então, tudo isso vai contribuindo para você aumentar esse pilar da sua vida e você ter o resultado que você espera. E essas habilidades que você falou, Rafa, elas podem aumentar, a gente pode conseguir aumentar, por exemplo, uma habilidade de liderança pro público que tá ouvindo a gente aqui e às vezes quer começar a empreender, quer, sei lá, começar em alguma área e ele sente que precisa de uma habilidade, por exemplo, igual você citou, de liderança, mas, enfim, relacionamento e por aí vai. Como que desenvolve isso? Assim, como você sente que consegue cuidar desde a raiz, assim? Vou te dar um exemplo de um aluno meu. Eu tenho um aluno lá que ele é empresário e ele tem uma empresa, né? Ele trabalha mais com essa parte de uma empresa de marketing digital. Legal. E ele tem acho que ele tá com 30 colaboradores hoje. E, assim, quando ele me procurou para fazer mentoria sobre procrastinação, eu começo a estudar a pessoa mesmo, né? Eu faço análise de perfil de comportamento. Você faz análise? Faço análise. Depois sim. eu quero se descobrir como faz uma análise minha de procrastinação. Sim, a gente tem ferramentas, gráficos, né? Eu utilizo várias ferramentas. O Disc Caramba, é uma nesse dela. nível? Sim, então, tipo assim, eu consigo sabia. mensurar hoje quais são os seus pensamentos, que são os seus sabotadores, através de um teste que você
preenche, eu analiso Meu Deus, eu aquilo. fiquei muito curioso com isso. Eu preciso saber os sabotadores. E até mesmo suas habilidades. Então, hoje as habilidades, quando a gente aplica essas ferramentas, né, como analista, eu consigo entender quais são os seus comportamentos e o que você tem de coisa forte. Ou seja, o que você vai fazer hoje que vai te dar mais resultado em menos tempo. E quais são os pilares que você precisa desenvolver mais, entendeu? Caramba, que legal. E aí eu tava com esse aluno e, assim, ele tem uma equipe muito boa lá, ele já é bem sucedido e tudo mais, só que ele tava com uma dificuldade para comunicar. Então, o que acontece? Ele é um bom líder, ele tem uma capacidade muito boa de liderança, Mas só ele que não consegue transmitir isso. Não era nem questão de transmitir, ele tinha muita dificuldade para falar não. Entende? Pra falar não? Pra falar não, você acredita? Isso é uma dificuldade. Então, mesmo. ele trazia tanta responsabilidade pros funcionários dele, né? Assim, dele mesmo, sabe? Ele ser responsável. Ele tinha muito aquela gestão meio paternal, assim, sabe? E aí, ele tinha muita dificuldade pra falar o não. Então, ele é um empresário muito bem sucedido. Mas ele tem um resultado foda. Só que ele tava, se sobrecarregando de tarefas e atividades que ele tava com dificuldade pra falar não. E aí entendeu? você pegou, fez a análise dele, entendeu a rotina, entendeu as habilidades fortes e conseguiu entender a raiz do problema. Sim, porque qual que era o problema dele? Ele tava procrastinando em comunicar. Só que no fim das contas, não é porque ele tava procrastinando, é porque ele não queria falar não, entendeu? E aí a gente vai entender por que ele não quer falar não. Às vezes ele tá com medo de ser abandonado, ele tá com medo de ser traído, ele tá com medo de ser trocado. Então, às vezes, quando a gente pega a procrastinação, ela nunca é o efeito final. A procrastinação, ela tá sempre vinculado a algum fator que no seu inconsciente tá evitando. Então, é um sistema de segurança. Eu não tô fazendo aquilo, tem um porquê. A gente falou, então, sobre identificar suas prioridades, identificar a sua fase. Depois de identificar a sua fase, a gente desenvolve ali o entendimento de uma maturidade emocional ou não. E depois disso, o que vem? Vem uma programação de horários, vem uma agenda, como organizar isso, assim, na prática? O que acontece, João? Hoje, eu trabalho muito com os meus alunos a parte de comportamento. Porque, assim, todo mundo sabe que para você ter organização, você precisa de uma agenda, você precisa de horário, só que por que isso não é feito? E aí que eu entro. Então, se você sabe o que precisa ser feito e você não tá fazendo, é porque a gente precisa ajustar o seu comportamento, entendeu? Entendi. E aí eu venho todo com essa estrutura. Só que quando a gente vai jogar para a gestão do tempo, identifiquei as minhas prioridades, bati com os meus valores pessoais, entendi que tem tempo na minha agenda para eu investir naquilo. É como se fosse investimento mesmo. Poxa, tô investindo tempo com a minha família. E o tempo é o maior ativo de todos. Exatamente. Então, assim, tô investindo tempo com a minha família, tô investindo tempo com os meus amigos, né, na academia. Então, aquilo é um investimento, sabe? Pro seu bem-estar, pra sua saúde emocional, pro seu crescimento, né? Várias áreas você vai crescendo. E a partir disso a gente começa a estruturar isso. Legal. E depois de estruturado já, a pessoa já entendeu o seu momento, você acha que a mentalidade ela impacta nisso tudo, na questão da alta performance, assim? A pessoa entendeu o que leva à procrastinação, entendeu a ser produtiva, entendeu os seus princípios, seus valores, suas prioridades. Eu acho que o próximo passo, às vezes, ou até antes disso, é a mentalidade. Pra você, o que seria uma mentalidade de sucesso? O que seria uma mentalidade que faz se tornar uma pessoa de alta performance? É muito engraçado, João. Eu tava com um aluno, ele trabalha no marketing digital, né? Ele já faturou muita grana, milhões aí. E a gente tava conversando e falou assim, Rafa, o que eu quero é ser famoso. A única coisa que eu quero é ser famoso, é só isso. Quero ser famoso, quero pegar a mulherada, mas ele é um menino muito novo, né? Uhum. Deve tá com 19 anos. Talvez eu conheça. E assim, e isso é o sucesso pra ele. Isso pra ele é sucesso. Ele quer ganhar dinheiro pra ele ficar famoso E não quer errado, e pegar todo mundo, é o entendeu? momento dele, é a fase dele. É a fase dele. Então, assim, isso é importante pra ele. Óbvio que tá vinculado às crenças, óbvio que tá vinculado à primeira infância. Tem toda a estrutura do porquê que aquilo é muito relevante pra ele. E hoje você consegue entende? entender isso, Rafa? Tipo assim, com suas análises, as coisas que você faz. Sim, porque é a interpretação dele, é o comportamento dele, entende? Então, o que é sucesso? Sucesso é muito pessoal. Então, pra algumas pessoas, vai ser ter milhões na conta. Morar numa casa, né, uma mansão, tipo, ter um jatinho particular, ter uma família, não sei o quê. Pra outras, vai ser ter uma casa na frente da praia, entende? Tipo assim, e a pessoa só ter ali o básico, entendeu? Porque ela é uma pessoa simples, ela não se importa com muita coisa. Então, assim, o sucesso, ele é muito pessoal. Só que você tem que ter clareza do que é sucesso pra você. Ter clareza. Pô, eu sempre gostei muito de, como posso dizer, um debate. Eu sempre gostei muito de debater. De ganhar um debate, principalmente. Um Então, pouquinho de competição. um pouquinho de competição. E aí eu falei, cara, eu vou começar a estudar
e conversar com esse pessoal sobre, ver se esse pessoal tá falando besteira, tá falando verdade, acho que pode me agregar. Esse pessoal, no caso, uma pessoa que falava sobre, né? E fui pesquisando, descobri que ele falava merda pra caramba. Mas, enfim, a partir disso, eu fui começando a me especializar no assunto, né? Então, abrir meus horizontes, conhecer novos canais, novos livros, pegar conteúdos direto da fonte. Acho que isso é muito importante para os jovens que estão querendo começar a estudar, não pegar só o que tá ali no superficial, sabe? Começar a buscar, será que eu não posso ler, além de um vídeo no YouTube ali aqui mais raso, precisar talvez um artigo científico, sabe? Um evento, uma notícia, pesquisar por que isso aconteceu. Você sempre teve esse interesse. Sim, de buscar na fonte, exato. E foi aí que eu criei essa visão muito ampla, né? E comecei a me apaixonar cada vez mais pelo assunto, até que um amigo do meu pai comentou com ele que tinha uma palestra lá no Coco Bambu, que é um restaurante lá de Ribeirão, que o Thiago Reis ia participar. E aí ele falou, eu já conversava com meu pai, né, sobre investimentos, e ele contava pros amigos que eu tava começando nisso aí, ele tava muito orgulhoso já. E esse amigo do meu pai chegou em mim e falou assim, João, vai ter uma palestra, vamos comigo. Eu falei, claro, né? Felizaço. Lógico. Com certeza. Uma palestra totalmente exclusiva, sabe? Thiago Reis ali na minha frente, o cara a maior referência no Brasil inteiro. Eu falei, lógico que eu vou. E aí foi nessa palestra que eu cheguei, sentei na mesa que o Thiago Reis foi sentar depois. Isso pra mim foi uma surpresa, assim, muito grande. E sentei, assim, na boca do palco, né, onde ele tava falando. E aí foi lá, ele falando, dando a palestra, não sei o que, e sentou uns... E a palestra proporcionada pela Blue. Perfeito, com a Blue já tava lá, é verdade. Legal. E aí sentou o pessoal da Blue na mesa, que era amigo do conhecido do meu pai, foi ali conversando. E aí eu, né, como sempre fui, você já deve ter percebido, sempre fui... Desenrolado é a palavra. Eu sempre fui de chegar e falar assim, não, peraí, deixa eu me apresentar também, fazer o networking, né? Porque o que é muito interessante é a questão do jovem que quer crescer, o empreendedor que quer crescer, networking é a chave. Networking vale, todo mundo já disse, networking vale muito mais que dinheiro. Você que é um cara que pensa fora da caixa, consegue ter essa visão de, cara, o que além disso ele aprendeu? O que além disso... Por quê, né? O porquê dessa atitude, o porquê dessa divisão, o porquê dessa forma de pensar. Como que você chegou a desenvolver isso, assim? O que você falaria pro pessoal que tá escutando aqui a gente, seja pais, depois você envia isso pros filhos de vocês, ou você mesmo jovem que tá ouvindo a gente, que é grande parte do nosso público hoje, como que você falaria para essas pessoas desenvolverem um segundo nível de pensamento e, de fato, sempre fazer perguntas inteligentes. Perfeito. Cara, eu acho que o que virou minha chave pra ter essa perspectiva de mundo mais ampliada, sabe? De você ter o second level thing, foi a questão de eu não querer, de forma alguma, estar na média. Eu nunca gostei de ter uma vida na média, sabe? Até na escola, eu sempre fui um destaque. Eu sempre gostei de estudar mais pra ter uma nota acima, porque eu penso que se você faz o que todo mundo faz, você vai ser o que todo mundo vai ser. Sabe? Isso é fato. Então você, jovem, que tem vontade de se destacar, quer viver uma vida extraordinária, uma vida atípica, você tem que ter pensamentos e atos atípicos, sabe? Você não vai fazer a mesma coisa que alguém do seu lado tá fazendo e vai chegar, tipo assim, sabe? Se aquela pessoa vai chegar num lugar normal, você também vai chegar num lugar normal. Você precisa se comportar, agir e pensar de uma forma diferente. Então, aqui tem alguma coisa. Quando eu tive esse insight, eu falei, ok, então como será que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que se destacam no mercado de trabalho pensam? Será que elas têm uma outra visão? E foi aí que eu descobri até o second level thing. Então, de você ver alguma coisa e é uma questão de que... Muito interessante, que eu já vi no Instagram, o Ruiter falando, muito bom, inclusive, ele. Ele fala, não é sobre você olhar pra onde ninguém tá olhando. É sobre você olhar pra onde todo mundo tá olhando, mas ver o que ninguém tá vendo. Pô, legal. Entendeu? Isso é um insight. Então, você ter a questão de, cara, tudo bem, então o que tá dando certo é isso, o que tá vendendo é isso, beleza. Eu não vou pegar e fazer isso porque todo mundo tá fazendo. O que eu posso tirar disso pra agregar mais valor, pra mudar alguma coisa? Pra mudar o ciclo, pra mudar a forma de pensar, de reestruturar e aí sim aplicar, sabe? Eu acho que isso foi uma virada de chave fundamental. E sempre ter um pé antes de tomar qualquer decisão, né? Sempre aquela coisa. Minuciosamente. Estar à espreita, analisar. Eu acho que você vai concordar comigo nesse sentido, João. O jovem, por si só, e cada vez mais com a globalização, cada vez mais com a vontade de querer fazer acontecer, ele quer as coisas muito rápido. Sim. Ele quer alcançar resultados fora da curva, fora da caixa. Meses. Isso que você falou de ser uma pessoa intuitiva
eu vejo como uma característica das pessoas bem-sucedidas, né? Todas as pessoas que tiveram um sucesso expressivo na vida, eu vejo que elas são pessoas muito intuitivas, né? Eu queria que a gente conversasse mais um pouquinho disso, de intuição. Pra você, uma pessoa, ela depende da intuição, mas o que transcende a intuição? O que vem depois dela? Eu acho que é o que vem antes, né? O que vem antes. É de onde vem a intuição. A intuição nada mais é do que uma inteligência artificial com base em referências que você colocou dentro da tua mente. Então, muitas vezes, o que a gente chama como intuição, e a gente terceiriza a responsabilidade, terceiriza o mérito, dizendo assim, foi do além, foi do acaso, eu recebi, foi alguém que plantou na nossa cabeça. Não, cara, literalmente são as referências que você viveu, aquilo que você foi instalando na tua mente, aqueles inputs que foram processados, gerando um entendimento, que aquele insight nós chamamos de intuição. Então, é justamente aí que o ambiente interfere, é justamente aí que os teus aprendizados interferem, é justamente aí que todos aqueles inputs que você vai colocando na tua mente literalmente mudam o jogo pra você. Foram as referências que você teve ao longo da sua vida. Exato. Que te proporciona essa intuição, então. É porque, digamos assim, eu já falei que eu tenho um processador diferente. Seu HD é diferente. É processador, acho que é a melhor maneira. Meu processador é diferente. Só que as informações que eu coloco para aquele processador processar é o que faz a diferença. Porque mesmo que o processador fosse diferente, se eu não colocasse as informações... Se não tiver conteúdo... Se eu tiver conteúdo, eu não tenho que processar. Então é aí que entra o jogo da genialidade, de você trazer esse mérito da intuição para você também. Por muito tempo eu fiquei jogando essa... não, eu sou intuitivo, obrigado, meu Deus. É claro que eu sou muito grato a Deus, pelo amor de Deus. Não me entendam mal e eu posso entrar na sua espiritualidade, que eu também sou apaixonado. Mas eu terceirizava isso, não com o intuito de aumentar algo, mas com o intuito de me autodiminuir. Entendi. Então, eu falava assim, é tudo intuitivo, não é meu. Então, eu não me apropriava desse mérito e dessa genialidade. São das referências que você teve, da sua intuição. Da minha intuição, que é algo que não é palpável, não é maleável, não sei bem de onde veio. Mas hoje eu sei que, cara, que também tem mérito meu, é meu processamento. Cara, que incrível. É algo que vem de dentro meu e que eu preciso, sim, apropriar isso como algo que é meu. Que senão eu fico jogando pra fora, e quando é que eu vou olhar pra dentro e literalmente me Como que você vai canalizar isso e construir, né? Davi, legal entender de onde vem a intuição. Isso eu acho que realmente é algo que é um diferencial e que as pessoas precisam disso. E que todo mundo pode desenvolver, tá? Acho que é importante. É possível desenvolver a intuição, Totalmente, velho. A intuição, seguindo esse preceito que eu tô falando, é literalmente o teu poder de raciocínio e o teu cérebro fazendo síntese. Isso é a função biológica que todos nós temos. O nosso cérebro não foi feito para criar nada. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque tem muita gente que acha, eu sou o maior criador. Criador não, você não é criador, você é conector. Você literalmente pega as referências que você recebe, você conecta isso gerando outputs, então é baseado nos inputs. Se você quiser naturalmente ser uma pessoa mais... E aí entra todos os adjetivos que podem entrar, mais intuitiva, mais criativa, mais genial, mais seja lá o que for, é totalmente baseado nos inputs que você está instalando na tua mente e no teu software para processar. Caramba. Então, é uma função biológica que também depende de um ato de consciência da tua parte de conseguir entender isso, de conseguir intencionalizar esse processo e colocar para dentro bons inputs. Cara, livros, podcasts como esse você tá assistindo. Conexões, networking. E conexões é o mais importante, porque é literalmente um atalho que eu tenho. É como se eu plugasse um cabo no teu cérebro pro meu e eu pego os inputs que estão na tua cabeça e eu trago pro meu, mesmo que eu não tenha lido aquele livro, mesmo que eu não tenha vivido aquela experiência. Mas eu pego a sua experiência e você se torna uma referência. E eu traduzo aqui pra dentro. Então eu tô alimentando meu cérebro com conteúdo virgem o tempo inteiro, com conteúdo novo, que pode ser reinterpretado, reanalisado de novas maneiras. É o poder da ambiência, né? De você estar em ambiente. Que sobe teu nível. Por que você é a média das pessoas que você mais convive? E sobe real. Você acredita que eu não acreditava? Mas é claro que eu não acreditava no início. Mas não é. É que as pessoas brincam quando eu falo isso aqui, você tem que andar com pessoas bem-sucedidas. Não, é porque a riqueza agora é contagiante. Não é por isso, é porque simplesmente você começa a subir o nível dos teus inputs, consequentemente você sobe o nível dos teus outputs. Então, se eu quero saber o nível de resultados que aquela pessoa tá tendo, eu olho diretamente pro nível de inputs que ele tá colocando dentro dele. E a forma de pensar, né? Total. Eu acho que isso aqui é a vantagem que todo mundo, e que a internet e o mundo conseguiu proporcionar. Cara, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não era possível você ter contatos com tantas pessoas bem-sucedidas de uma forma tão simples como se tem hoje, né?
pra situação de quando foi que eu descobri realmente que eu era empreendedor, eu falei, eu vou descobrir o que é que eu sou bom, porque eu devo ser bom em alguma coisa, sabe? Tipo, esse conceito aqui, então desde aquele momento eu já tava tentando olhar por trás do sistema. Já tava tentando olhar por trás o que tem depois dos panos ali. O que tem atrás dos panos. Aquele ali era o pano era aquela realidade que tava me mostrando, mas eu queria ver atrás desses panos. E assim, você conseguiu, mesmo jovem, já identificar que existia... Porque assim... Não. Isso é complexo, né? O que acontece é que eu sou intuitivo. Você é intuitivo. Pra caramba, e eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Então tava sensível e tava simplesmente seguindo aquilo que pra mim... Você tinha uma direção... Você sabia a direção. Intuitivamente eu sabia pra onde ir. Eu dei nome aos bois, eu coloquei isso dentro de uma caixinha depois de velho, que eu olhei pra minha própria vida e eu fui entendendo o que eu tava fazendo. Sim. Mas, cara, se eu paro pra pensar, eu adorava show de mágica quando eu era criança. E eu Sério? queria ir atrás dos palcos pra descobrir qual que era o segredo daquelas mágicas. Eu sempre tenho amigos meus, amigos do meu pai, no caso, que faziam, hoje amigos meus também, mas que faziam eventos. Eu queria estar nos bastidores, vendo o que estava acontecendo nos bastidores. Então, eu lembro que teve uma vez que eu estraguei o show de um mágico, que ele tava com as pombas aqui no dentro do paletó ali. Dentro do paletó, eu puxei o paletó dele, eu falei, tá aqui as pombas, não sei o que. Então eu queria descobrir esses segredos, esse lance de querer descobrir a verdade por trás do que está sendo mostrado, é algo natural que nunca me ensinaram, que sempre foi meu. E que às vezes o pessoal fala, dentro desse mundo de empreendedorismo, do second level thinking, né? De ter o segundo nível de pensamento. Você sempre teve isso, de certa forma. É pensar sobre o pensar, é pensar sobre o perceber, é pensar sobre o reparar. Então, o que é que eu tô reparando aqui? O que é que eu tô vendo? Mas tem alguma coisa por trás além disso, disso? cara, isso é muito foda. É tipo, hoje eu entendo total que a nossa vida é só uma projeção, né? E que esse é o primeiro nível. E que o segundo nível é entender, cara, mas o que é que tá projetando essa projeção? Onde é que tem o projetor? O que é que tem dentro? O que fez acontecer essa situação aqui? Exato. Você sempre entendeu... Eu queria entender isso. Então, por que as pessoas estão fazendo isso? E, cara... Eu olhava pro céu quando era criança, minha mãe me conta essas histórias, que eu falava assim, mas mãe, por que o céu é azul? Mas mãe, por que a maré sobe e desce? Mas mãe, por que as coisas funcionam assim? Questionava de tudo. Sempre questionei, porque esse é o second level thinking, que muita gente não conhece. As pessoas são aprisionadas dentro de uma concepção padrão de só aceitar. De só aceitar todas aquelas verdades que estão recebendo ou não. Eu quero questionar, eu quero entender de onde elas estão vindo, mas me explica a lógica, me explica a racionalidade. E esse second level thinking, que hoje eu sei o nome, mas antes não sabia. Antes não tinha isso. Antes não tinha isso. Foi quando eu falei, cara, eu devo ser bom em alguma coisa, eu comecei a testar. Era foda, porque eu não era bom, eu não sou bom até hoje em esportes, eu não tenho uma coordenação motora muito bacana. Eu não era bom no futebol ali, no basquete, naquelas coisas, nos esportes, eu não era bom no colégio. Eu falei, caramba, eu não tenho valor nenhum, não sou bom em nada. O que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer da minha vida? Todo mundo é bom em alguma coisa. Tinha um amigo meu, que mandava super bem no karatê, e a gente ia nas competições dele, via ele lutando lá, achava do caralho. Aí eu via um amigo meu mandava super bem no futebol, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ser a estrela de alguma coisa, você é a estrela de quê? Desenvolver disciplina, constância, tudo isso. Pergunta assim, como ter motivação? Cara, se você tá passando necessidade, essa é a sua motivação. A sua motivação é a ação. Exato, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Se eu ficar parada, eu vou continuar em depressão e não vou crescer. Tipo assim, o povo do meu lado, a galera que tava do meu lado, meu namorado, amigos estavam fazendo faculdade, cara, na época. E ele tava entrando numa faculdade tipo USP. Então, assim, o contraste era, eu tinha que fazer acontecer. Tipo, eu não podia ficar parada. Eu não vou ficar pra trás, eu vou fazer minha história também. Exato. Legal. Então, esse era o meu foco, né? Não. Caramba, não é fácil ter uma rotina de uma disciplina dessa, né? E que eu vejo também que, às vezes, as pessoas, mesmo tendo muita necessidade em querer fazer as coisas ou precisar fazer as coisas, elas não têm uma constância que você conseguiu criar também, de certa forma ali. Eu acho que isso é um diferencial, né? A constância, a disciplina, tudo, assim, hoje eu falo muito, mas na época eu nem sabia o que era isso. Pra mim era assim, eu tinha que fazer isso e ponto. Acabou. Não tinha nada de gourmet, de mindset. Não existia isso. O mindset era fazer acontecer. Eu tinha que acordar, e muitas vezes eu acordava chorando. Tipo, nunca falei isso, mas eu acordava chorando, porque eu não queria. Eu gosto muito de dormir. Tipo assim, e dormir 4 horas por noite, pra mim, era o pior pesadelo da face da Terra. Tipo assim, tu via o celular e
E aí eu vi a minha tia acordando, eu falei, que vida é essa que eu tenho que acordar 4h30 da manhã, chegar meia-noite, eu já tava começando a ficar muito irritada. Isso foi durante um ano, né? Só que ao mesmo tempo eu via o meu esforço, a minha dedicação ali tava dando resultado, porque de estagiária eles me colocaram pra assistente, de assistente pra analista, Você de foi analista. crescendo dentro da empresa. Eles viam, tipo assim, os donos da agência falavam assim, cara, eu quero ter o seu foco, sua motivação de acordar 5 horas da manhã e treinar, vir pra cá e tá no gás o dia inteiro pra Estudar à noite até aprender. meia-noite. E, tipo, atender cliente chato e, tipo assim, tá felizona. E só que, assim, era o meu foco. Então, e eles viam isso e eles começaram a investir em mim, pagaram minha faculdade. Eles chegaram nesse nível. Pagaram minha faculdade, pagaram um curso. Pô, que legal. Eles colocaram um monte de curso da gringa pra eu fazer. Eles, tipo assim, eles não tinham tempo pra aprender, eles botavam as coisas pra eu aprender. Pamela, faz aí. Tipo, vai. E eu pedindo trabalho. Vamos lá, gente. Vai me mandando trabalho que eu quero aprender mesmo. E aí eu aproveitei, né? Eu cresci muito. E depois de um ano, isso foi coisa de, tipo, de 2017. 2016, 2017. E aí, em um ano que eu virei ali de gerente de mídia, basicamente, tinha um programa dos Estados Unidos, do Google, que chama Google Agência Experts. Já existia, era global e tudo mais, só que chegou no Brasil em 2017. Tá. E como que funcionava? Só deixa eu ver meu Claro. olho aqui. Pô, esse é bem conhecido, né? Hoje, esse Google Agência Experts. Agência Experts. Ele é bem conhecido, mas na época ninguém conhecia. Que chegou no Brasil. E aí, como que funcionava esse programa? O programa veio pra cá e no primeiro ano que eles fizeram, eles chamaram 15 agências do Brasil inteiro, sendo que cada agência podia levar 2 pessoas pra representar a agência. E aí, eles chamaram uma das agências, porque assim, em 2017, não era todo mundo que sabia Google e nem que fazia. Ainda hoje, assim, eu vejo muita gente fazendo, mas ainda assim não é a principal mídia que eles investem. Por quê? É uma plataforma mais difícil, tem que ter um conhecimento mais técnico, tem que ter um investimento mais alto, que é um investimento de fundo de funil, né? Onde a pessoa realmente quer comprar, então acaba sendo mais caro. E na época, uma das agências que eu tava, em 2017, era uma das agências que mais investiu em Google. A gente tinha... Era tipo Destaque Brasil. Exato. Eu não sei se na época a gente tava com mais cliente, não sei se era 60 ou mais, mas já tinha um valor razoavelmente alto nas mídias ali. E aí foi quando eles escolheram, chamaram o dono da agência e o dono da agência me chamou pra representar. Caramba, eu legal. falei assim, caralho. Tipo assim, eu nem sabia o que era o programa. Eu falei, foda. vamos. Tipo assim, eu sabia que eles estavam investindo em mim. É do Eu falei, Google, vamos? vamos, tô felizona. E aí tinha uma coisa que lá atrás, quando eu era bem novinha, assim, que eu tinha começado os doces e tal, eu ficava triste, porque eu achava... Porque assim, fazer doce em casa pra vender no dia seguinte não é uma profissão assim... Não é escalável. Também, mas pra mim, na minha visão, eu via essa profissão, tipo assim, Provisória. Você enxergava ela como uma profissão provisória que não fosse eu algo... via como se fosse assim, a imagem que passava na minha cabeça, quem é que faz doce? Aquelas tiazinhas que faz doce em casa, coloca a barriga no fogão, não sai dali e vende, tipo, no farol. Eu falei assim, cara, essa não é uma profissão que eu acho bonita de ver. Tipo assim, porra, ela era uma puta de uma profissão. Eu fui até os 19 anos, Sim. só que na minha cabeça eu não achava. Você Eu não achava se via, você não se encaixava nela. e eu pensava assim, o meu maior sonho hoje é que eu possa trabalhar na Faria Lima, de terninho. No Condado, No Faria Condado, Limers, porque assim, eu sempre morei, minha vida inteira morei na Zona Norte, e vim pra Zona Sul era outra coisa realidade, né? era coisa assim, da elite, entendeu? Que JK. às vezes que eu ia pra Zona Sul, eu já achava que eu tava em outro país, tipo assim, na Suíça. E aí era meu sonho de vida, tipo assim, eu vou trabalhar na Faria Lima, eu ficava com isso na cabeça. Eu ainda vou trabalhar na Faria Lima de terninho e tal, isso é importante. E eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar no Google. Tipo, nunca. Nunca nem se passou no seu maior sonho, tipo, Exato. no Google. Exato. E se fosse pra gente pegar algumas habilidades ou características que você viu que, com esses erros que você aprendeu ou pelas experiências que você passou, que te deixaram e te fizeram ser uma pessoa que tem mais resultado, assim. Se a gente fosse listar algumas características, se a gente for pegar 2, 3 características, assim, tu vê que fala, caramba, isso aqui é diferente. As maiores características, eu acredito que foram disciplina, a constância, né, de acordar cedo, acordar 4 horas da manhã, tipo, mesmo chorando, eu fazia o que tinha que ser feito. Disciplina, porque assim, querendo ou não, eu entrei numa academia
pelo motivo de ou eu ia ficar na rua ou eu entrava na academia, mas isso me fez forte também. Então eu cuidava do corpo, que era ao mesmo tempo que eu tava cuidando da minha cabeça. Então, característica, disciplina, constância, se preocupar com saúde, porque na época tanto a academia quanto a alimentação era muito boa. Importante isso, de ter um lifestyle saudável, né? Exato. E eu vejo que às vezes tem muito empreendedor que pela correria do dia a dia Acaba deixando. esquecendo e meio que trata como se fosse normal não ter um... Tipo assim, não, minha vida é corrida, eu não preciso ter um lifestyle saudável. Eu acho, tipo... Não, isso eu tenho meus... bem ruim. Eu acho que Não passa credibilidade não também. passa credibilidade, fora que, o momento de academia às vezes é um momento de terapia. Você Exato. desliga de tudo e fica ali. Exato, e aí muitas vezes eu até chegava na academia estressada logo cedo, tipo assim, chegava logo cedo. 6 Aí, horas puta, já é um dia e aí- cansativo. Aí o personal que lá pegava mais pesado no treino, aí eu saía de lá leve, né? Tava pronto pra dominar o mundo já. Já tinha deixado a carga pesada. Dá lá. a chave da agência que eu vou abrir aqui agora. Então, hoje, eu acredito assim, o meu treino, muitas pessoas falam assim, nossa, você gosta de academia, né? Tá sempre postando rotina de treino. Cara, nunca gostei de academia, nunca gostei de fazer aeróbio, nunca gostei de nada disso. Só que todo momento da minha vida, assim, que eu fiquei num pico de estresse muito grande... Atividade física te ajudou. A atividade física, academia, esporte, tudo fizeram com que eu não entrasse numa depressão ainda maior, ou numa ansiedade, tipo, sem controle. Então, eu levo academia, treino, alimentação, tipo, muito a sério, porque eu já tenho isso sem fazer academia e sem fazer alimentação. Forma Se eu natural. não fizesse, não me alimentasse bem e não fosse pra academia, eu estaria na merda, tipo assim. Então, eu realmente me preocupo com saúde justamente por isso, não nem por estética, porque realmente eu preciso. Impacta. Impacto. Façam academia e se alimentem bem. Tem um amigo meu, o Johnny, que é dono da Serac, que ele fala assim, não existe CNPJ forte sem com o CPF fraco. Então você tem que cuidar do seu pessoal para você poder cuidar do seu jurídico. Tem aquilo lá que mente forte não ocupa corpo fraco, né? Tem um negócio disso também. Pô, Não, concordo total. Aprenda a construir um argumento logicamente à prova de balas e a refutar falácias lógicas nos discursos das pessoas. Ninguém aprende isso. Não tem. E daí, como eu fiquei 6 anos no debate competitivo, um dos módulos do meu curso é a argumentação. Porque qual que foi a sacada? Desde Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, ele já falava isso. Se você quer ser convincente, você só precisa transmitir confiança, emocionar as pessoas e fazer sentido. Então, peraí, vamos voltar. Quais são esses 3 pilares aí? Ethos, Transmitir confiança. transmitir confiança, certo? Patos, emocionar. Emocionar. E logos, fazer sentido do ponto de vista lógico na realidade objetiva dos fatos. Então essa seria uma receita mágica, então? É o que o Aristóteles falava que era a retórica. Falava. E daí eu trabalho muito nessa premissa, por isso que eu gosto muito de argumentação. Porque o que acontece? A oratória é a forma como você fala. E a forma como você fala é 93% da persuasão. A galera às vezes acha que, não, o que importa é o conteúdo. Quantos por cento da persuasão? 93%. 93%. E Então, a estamos falando Giovanni? que nessa parte de oratória, quer dizer, na parte de persuasão, quando a gente vai fazer uma venda até o menininho na escola que quer conquistar a menina, 93% vem da oratória dele. Exatamente. Caramba, cara, eu não sabia desse dado. Universidade da Califórnia, em Los Angeles, eles fizeram um estudo e chegaram na seguinte conclusão. A sua comunicação é 93% não verbal e 7% o conteúdo que você fala. Então 93% é dividido em 55% expressão corporal e 38% tom de voz. Então 55% é o que eu tô fazendo aqui, inclusive Gesticulando, conversando. eu tô lendo um livro agora que é muito legal chamado O Corpo Fala. O corpo fala. O corpo Eu já fala. ouvi falar desse livro. Ele fala de linguagem corporal. Inclusive tem uma ciência chamada cinésica, que é a ciência que estuda linguagem corporal, expressões faciais, gestos e o que eles significam. Daí imagina, quando você domina isso, você consegue ser muito mais persuasivo. Vou dar um exemplo. Eu tô falando aqui com a palma da mão pra cima, pra você confiar mais em mim. Você passa esse tom, né? Se eu tivesse falando assim, eu era visto como arrogante. Se eu tivesse escondendo minhas mãos, você ia ficar com medo de mim. Pô, será que o cara tá... Uma arma atrás dele? Isso é instinto de Misterioso. sobrevivência. Isso tudo é inconsciente. Então, quando eu tô fazendo Tudo isso isso aqui... inconsciente. Essa percepção do outro lado dos movimentos, então. Então, o Pierre Weil, que é o cara lá que escreveu O Corpo Fala, ele diz que a percepção da linguagem corporal que a pessoa tá tendo pode ser consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, agora eu sei que você franziu assim. Eu conscientemente percebi isso.
Pode ser conscientemente ou pode ser inconscientemente. Agora, acontece, a percepção vai acontecer. Caramba, conversar com o professor é tipo assim, cara, qualquer expressão que eu fizer, Não, ele mas vai saber do que eu tô pensando. Eu não sou metaforando, inclusive, abraço metaforando, que o cara, ele sabe O que exatamente é as microexpressões do ponto de vista Ele científico. fez isso, é mentira, é verdade. Eu ainda não cheguei nesse ponto Mas tá de quase, já tá no identificar. caminho. É, porque assim, a minha vibe não é muito identificar se a pessoa tá mentindo ou não, é realmente Transmitir. como que você consegue ser uma pessoa convincente. Você. Só isso. E todo mundo precisa de oratória, né, professor? Todo mundo precisa, em algum momento... Assim, se eu trabalhar com tecnologia, atrás de um computador, não preciso de ter oratória. Cara, em algum momento da sua vida você vai precisar de ter oratória. Isso que você falou é muito importante. Vou até comentar sobre esse caso do TI, do cara do computador. É, porque às vezes eu vejo muito e falo, cara, eu não preciso de oratória, eu trabalho com máquina, ou sei lá. Todo dia alguém no Instagram me fala isso. Não fala. Mas só pra concluir aquele raciocínio, o pessoal não ficar confuso. Então, 55% é expressão corporal, gestos, movimentações, expressões faciais, contato visual, sorriso, objetos também entra, tá bem? Canal de acesso visual. Tudo isso é 55% da sua comunicação. Aí vem 38% que é tom de voz. Então, quando eu modulo o tom de voz, o que eu posso modular? Modulação é mudança, tá bom, gente? Modulação de voz. Modulação de volume. Eu tô falando assim, de repente eu falo mais alto. De repente eu falo mais baixo. Isso é modulação de volume. Modulação de velocidade. Tô falando aqui rápido, porque 55% da sua comunicação é expressão corporal. De repente, eu falo pausado. Pausadamente. Isso dá ênfase. E modulação de tom. Giovanni, não precisa de oratória, sempre tem essa pessoa. Aí olha só que interessante, João. Você é um cara que manja muito de investimento internacional. Você tá aqui, pirâmide. Você tá aqui no meio um pouquinho pra cima. Só que daí tem gente que tá aqui no meio um pouquinho pra cima e eles não ensinam. E eles não se posicionam no digital. Por quê? Porque tá olhando pra parte de cima dessa pirâmide. Tá olhando o Warren Buffett. Tá olhando a galera... Luiz Barsi, Thiago Nigro. Do Thiago Nigro, Luiz Barsi. Tá olhando essa galera que manja muito. Aí fala, quem sou eu? Mas tá olhando pro canto errado. A visão não tá ajustada com a direção. Você tem que olhar pra quem sabe menos que você. E daí você vai ver que a base da pirâmide é muito maior. E daí você vai ensinando essa galera, monetizando, ganhando cada vez mais credibilidade, autoridade, lapidando o seu próprio conhecimento, até que você tá aqui, você vai, subindo. E você vai conseguindo ensinar cada vez mais pessoas. Que é o que a gente, na parte dos negócios, fala de entender o seu market share. Market share. Então, olha só. Eu, quando comecei a ensinar oratória, sabe como foi? Como? A galera acha que, não, Giovanni esperou ser bicampeão brasileiro de oratória pra ensinar. O primeiro curso de oratória que eu fiz foi em 2015, quando eu tinha uns 20 anos de idade. Eu era estudante de direito, quarto período, e olha qual era a minha autoridade até então. Em 2015, eu tinha feito 2 anos de teatro no ensino médio, eu tinha ganhado um campeonato de debates, que foi o primeiro campeonato potiguar de debates, eu comecei e já ganhei o primeiro. Logo de cara. E tinha feito um curso de oratória como aluno. Paguei 200 pau e fiz um curso de oratória. E eu falei, vou ensinar. De graça. Meu primeiro curso de oratória foi de graça. Eu tava na... De graça? O FRN, que é a minha faculdade, alma mater, né? Bonito isso. E daí, tava lá na UFRN, tinha a feira de ciências, que eles chamam lá de Cientec. Aí eu falei, vou fazer um mini curso, um workshop de oratória na Cientec, de graça. Aí a gente fez um mini curso bacana, lotou a sala e ensinou a galera. E daí, no ano seguinte, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio para ir para Portugal. Foi um ano muito especial para mim. Eu me matei de estudar durante 2 anos, 2014 e 2015. Acabei tendo a média, 9,6, ter uma média absurdamente alta lá. Ganhei uma bolsa de intercâmbio entre 25 mil alunos da universidade, era só uma bolsa. Caramba. Ganhei essa bolsa, fui para Portugal. Morei 1 ano lá. E daí lá eu comecei a ensinar oratória. E foi muito doido. Fora do Brasil. Fora do Brasil, mas daí eu vou conectar com uma coisa que a gente falou lá no início. É engraçado como a gente, às vezes, acha que a gente está trabalhando com o que é pra gente trabalhar, o nosso propósito tá bem na nossa cara e a gente não identifica. Você sabe qual que é a diferença entre estresse e cansaço? Qual que é a diferença? Estresse advém de um esforço que você não viu sentido em fazer. E eu, quando era advogado, eu vivia estressado. Era uma carga muito grande de trabalho, só que esse trabalho me consumia. Você sabe um negócio que te corrói, que você fica ansioso? Meu Deus, mas é uma sensação indescritível, uma coisa assim, angustiante, agonizante. E você tá percebendo a minha linguagem corporal quando eu falo isso? Caramba, meu Deus, eu senti a tudo sensação isso, agora. Tudo isso é aqueles 55%. Nossa!
Então, quando a gente não tá trabalhando com o nosso propósito, isso acontece. Eu conseguia levar muitas pessoas pra dentro da academia, amigos da minha sala. Por causa do seu lifestyle. Por causa do lifestyle. E acabava arrastando, né? A palavra... Por exemplo, arrasta. Por exemplo, arrasta. É isso, falou De tudo. tanto pra boas coisas quanto pra coisas ruins. A sua foi pra ir pra academia. A palavra convence e o exemplo arrasta. Exatamente. E comecei a arrastar muitos amigos pra dentro da prática desportiva, não necessariamente o bodybuilding. E falei, cara, eu tô gostando disso. Então, às vezes eu ia pra academia com um amigo, gostava de dar um suporte pra ele, gostava de dar um auxílio pra ele. E falei assim, cara, eu tô gostando muito disso. De treinar junto ali. De treinar ajudar junto, de estar em cima. Ajustar algum errinho na academia. Ajustar algum errinho ali e dar todo o suporte mesmo ao treinamento. E nessa fase eu já estava estudando muito da nutrição e aplicando tudo aquilo ali em mim. Em paralelo da faculdade de Direito, Em paralelo... você já tava no seu pessoa física, assim, sem... Isso. Entendi. Inclusive, antes de fazer Direito, eu fiz um intercâmbio na Austrália, Legal. já voltado pros estudos relacionados com a nutrição. Foi bem legal uma proposta que eu fiz com meu pai. Quando eu me formei no ensino médio, ele perguntou o que você quer fazer de sua vida. Falei, cara, eu quero fazer nutrição. Ele falou assim, cara, nutrição? É isso mesmo que você quer fazer? Pensa bem, se não é algo passageiro. Algo... Falei, não, pai, eu gosto disso. Ele falou assim, não, ok, então... Uma área bem diferente da dele. Uma área bem diferente da dele, né? Uma área muito nova agora. E, resumindo a história, eu fui fazer Direito. Ele me convenceu que Direito seria uma proposta melhor, que me agradaria mais, fui fazer esse Direito, com a cabecinha lá na nutrição. Eu falei, pai, eu vou fazer Direito, passei aqui na faculdade que você queria que eu passasse, na sala, no esqueminha, mas queria estudar um pouco da nutrição, conheço a Austrália. A Austrália é a raiz de muito atleta, é o berço de muito atleta, quero ir pra lá. É um berço, né, a Austrália pro bodybuilding. É um berço pro bodybuilding. Eles têm um lifestyle saudável muito forte lá dentro. Legal. E fui pra Ficou Austrália... quanto tempo na Austrália? 4 meses. 4 meses? Caramba, que experiência foda. 4 meses. 4 meses na Austrália. E olha que legal, na época que eu tinha 14 anos, eu comecei a ver o Ziz, né? O Ziz, que foi uma referência muito Explica grande. Pro pessoal, pra quem não sabe. Ziz, ele foi uma referência dentro do mundo bodybuilding. Era um cara magro também, que começou a gravar todo o seu processo no YouTube, trouxe uma legião de fãs. E a gente também teve a perda do Ziz muito cedo também, foi um atleta que veio a falecer muito cedo. Marcou, né? Marcou muito. E o próprio YouTube trouxe muito... Voltou muito disso. E voltando, eu fui morar na cidade dele, fui treinar na academia que ele treinava. Caramba, que legal, cara. Eu falei, Que cara, energia. eu quero viver isso, que energia. Chegou na academia, já vou virar Cheguei lá, já mandei na pose. E comecei a estudar isso, fazendo ali meu intercâmbio, minha cabeça tava lá. Voltei pro Direito, minha cabeça tava lá. Fiz 1 ano, 2, 3, minha cabeça tava lá. Ainda falou, pô, esse negócio da nutrição é um ponto... É um ponto... que me faz pensar. Que me faz pensar. E o meu propósito de vida, depois que eu encontrei ele, era muito relacionado em ajudar, amar, poder ajudar as pessoas. Você tinha um propósito, então. Demorei a encontrar, mas quando eu encontrei, eu logo linkei com a nutrição. Que legal, cara. Que legal. Que é servir, amar, poder ajudar e contribuir com as pessoas. E o Direito trazia um pouco disso, eu conseguia fazer esse link com o Direito, mas o Direito ele também tinha coisas, eu teria que defender muita coisa que eu não acredito. Falei, não, aí já me pega um pouco. Foi o mesmo ponto que minha mãe não seguiu também no Direito. Tem que defender. De não conseguir... Não consigo. Tá na outro lado, né? Não consigo defender o que eu não acredito. E eu poderia ajudar muito com a nutrição. Eu poderia ajudar desde a estética, que leva a pessoa a ter uma autoestima melhor, uma vida melhor. Eu posso ajudar dentro da nutrição clínica, né, com pacientes hospitalizados, poder entregar uma vida com a nutrição. E eu falei, é isso, encontrei. Vou levar amor por volta de comida, cara. Vou levar saúde, levar ajuda através da comida. Levar saúde, né? Levar saúde através da comida e alimentação. E aí eu vim agregando educação física nesse meio, vim agregando outros treinamentos de coaching e liderança para poder atuar dentro disso. E tô aí hoje dentro do esporte, trabalhando dentro da área, trabalho com médicos, trabalho com outros nutricionistas, com personagens. O Shape é como uma carteira de investimentos. Olha aí. O Shape é como uma carteira de investimentos. É algo que você constrói, é algo que leva tempo, é algo que não vai ser assertivo de primeira. Você vai usar inúmeras estratégias para identificar com qual você mais se identifica. Que é variável. Que é variável, é de perfil para perfil. Leva tempo, é difícil.
demanda muita obrigação com você mesmo, né? Então você deixa de fazer muita coisa que você gostaria de fazer. Em prol de um objetivo maior. Em prol de um objetivo maior, você abre mão de muita coisa, mas no final tudo vale a pena. No final você constrói um legado. No final você constrói um legado. Construir o físico hoje é relacionado com saúde, é relacionado com estética, é relacionado com o meu branding pessoal, que é o que eu vendo. E não é fácil, João. Igual eu te falei, eu tive que beber muita comida pra subir tudo isso. Tive que deixar de ir em muita festa. Tive que... Dormir bastante, que é importante. Principalmente pra dormir. Tive que deixar a preguiça de lado pra puxar ferro. Tive que deixar a tristeza de lado pra puxar ferro. Ou pegar a tristeza e incentivar mais ainda pra treinar. Meu pré-treino é a raiva. Agora meu treino. Qual que é o seu pré-treino? Raiva. Hoje é a raiva. E... posso fazer muito esse link mesmo, de construir um shape legal, construir uma carteira de investimentos. Então, se a gente fosse pegar... Demanda disciplina. Demanda disciplina. E aí eu te pergunto, como construir disciplina? Como construir disciplina? João, eu acho que a construção da disciplina, ela vai depender muito do seu perfil, a maneira com que você enfrenta o desafio, tá? Tem pessoas que enfrentam o desafio e desistem na primeira. Tem pessoas que funcionam muito bem com o desafio. Construir um físico, assim como construir carteira, é muito desafio. Você vai perder muito dinheiro. Você vai perder muito momento bom de risada com amigos numa festa, mas em prol de algo maior. Então você tem que saber o que você quer, cara. Coloca qual é o teu objetivo final, seu objetivo master, assim. É esse? É ter essa carteira para poder me proporcionar esse estilo de vida, proporcionar... Gerar tanto de renda passiva mês? Gera, isso. É construir esse físico. O que o pessoal fala muito é bater tal peso, né? Eu quero bater tal peso. Pra chegar em tal pesagem ali. Olha só pra aquilo. O caminho vão ter inúmeros. Se o destino final é aquele, você pensou que é aquele, você vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar. E vai chegar naquele lugar. Mas tem que entender que você vai errar muito, continuar com o erro, ver se não vai dar certo, deu certo, volta atrás, muda estratégia, vai. Estratégias. Criar estratégias. E se você errou numa estratégia, adapta a estratégia e cria uma nova estratégia, né? Importante nunca deixar. A alta performance está totalmente baseada em criar estratégia, né, cara? Alta performance. A alta performance vem depois da auto-performance, e a auto-performance vem de quando você cria estratégias para com você mesmo. Por que algumas pessoas dão certo no digital e outras não? A grande dúvida que não quer calar. Pergunta perfeita. Essa pergunta, eu tenho que dar várias... Fica à vontade. Várias propriedades aqui, né? Porque... O Birdcast hoje é seu. Sim. Gente, uma coisa que fez total diferença foi essa minha vontade. Muitas das pessoas, elas utilizam a dor pra dar aquele gás. Dá um gatilho. Não deixa chegar isso. Não deixa você ficar miserável pra você querer ter vontade de crescer, sabe? As pessoas, elas esquecem que existe uma vida melhor além da que você tá vivendo hoje, né? Elas ficam culpando o governo, ficam culpando não sei o que lá. Terceirizando problemas. E tem político de estimação ainda, Por favor, se culpe. A culpa é sua pela vida que você o que você tem hoje. Então, muito disso eu tive que quebrar na minha concepção, porque eu também estava em estado de vítima. Ou você acha que não? Também estava em estado de vítima, eu ficava assim, meu Deus. É o mercado. Ai, eu entrei na engenharia civil e eu achando que ia ficar rica. E aí, né? Pra quê? Eu utilizei isso pra dar a volta por cima, mas você que tá assistindo isso, por favor, não se vitimiza. Por favor, senta na frente de um computador, digita lá um assunto que você acha interessante no YouTube. Tem tanto conhecimento de graça aí na internet. Aqui, ó. Né? Os blogs. Leiam blogs. Aí. Leiam livros. Não deixa... Acompanhe o perfis no Instagram. Isso. Assista o Birdcast. Você comentou. Gatilhos de persuasão. Sim. Dentre esses gatilhos de persuasão, quais são? Pra quem está ouvindo a gente, também quer aprender a ter gatilhos de persuasão. Seja no Instagram, seja em vendas. A gente pode utilizar agora a dica para Black Friday, gente. Tá chegando aí no final do mês. Um gatilho mental que é assim, imprescindível para vender mais na Black Friday é colocar uma antecipação. Você precisa informar que a sua loja vai fazer uma Black Friday. Então, não sei se você lembra, era Chevrolet, se não me engano, não vou falar besteira aqui.
Não compre carro hoje. Era. Amanhã as nossas lojas estarão com um desconto espetacular. Chevrolet. Entendeu? Então isso é antecipação. Você dá um impacto na pessoa e você desperta. Isso é um padrão que eu consigo puxar em todas as pessoas que eu trago aqui e que tiveram muitos resultados nas suas respectivas áreas. Quando você tá no início, você sempre vai procurar aprender de tudo. Fala, cara, eu preciso aprender. Com o empreendedor periférico foi assim, com a Pamela foi assim, com o Davi foi assim, com você é assim, comigo também foi assim. Então eu vejo que essa garra de pegar e, vou fazer acontecer, independente de eu não saber ou não, isso aí é um motor diferencial absurdo, eu acho. Com certeza. Tanto é que quando eu não sabia a minha profissão, eu me denominava gestora de conteúdo. Gestora de conteúdo. Por quê? Porque eu tinha que saber copywriting, eu tinha que saber sobre marketing digital, todos os gatilhos, como você, trazer esse interesse das pessoas. Sim. Você tem que saber sobre nível de consciência. Ixi, é muita coisa. Funil. Pra quem não sabe, o que é copywriting? Copywriting é uma maneira de você escrever de maneira persuasiva. Então, você traz, todos aqueles gatilhos para sua escrita. Então, você já deve ter lido algum e-mail, já deve ter lido algum post que você parou assim e você falou, caraca, isso me interessa. Então, é a maneira de você escrever com maestria, e na copy para vendas é a forma de você fazer com que o seu produto seja mais interessante. Às vezes você pode chegar e falar, esse aqui é um celular. Ou você pode chegar e falar, esse aqui é um celular que tem uma câmera 4K, que consegue ter 256 GB e tem todos os momentos que você quer registrar suas experiências de vida. Sim. Quer ver chamar a atenção? Tá cansado do seu Samsung travar? Do seu Android travar? Então, aí... Acabou. Pronto, compra um iPhone. Resolve, já vendeu o iPhone. A Apple vai ter que patrocinar a gente agora. Ai. Isso é algo que foi desenvolvido historicamente em épocas de navegação onde se buscava trigo em regiões da Europa que eram férteis para aquele cultivo. Porém, por conta de não existir uma comunicação, o mercador que saía, ele tinha que garantir o moinho, para voltar com o trigo e fazer a farinha, fazer o bem ali que de fato viraria uma mercadoria. Só que ele não sabia o quanto ele ia conseguir comprar, Então ele saía com o navio dele, ele ia para o local onde se cultivava o trigo, ele negociava e ele tinha que ter a segurança de que se ele comprasse o trigo, ele teria onde moer. Caramba, porém, ele não poderia alugar aquilo porque talvez ele não conseguisse comprar trigo. Entendi. Então, ele dependia desses dois cenários, ter o trigo e ter o lugar para moer o trigo. Então o que ele combinava com o dono do moinho? Falava, vou te pagar um prêmio e você reserva esse moinho para mim. Se eu não quiser, se eu não comprar trigo, eu não exerço a opção que eu tenho sobre o moinho e você está liberado para alugar para quem você quiser. Tendo prêmio. Só que se eu encher o meu navio de trigo, eu vou querer usar, eu tenho direito a usar o teu moinho. Então reserva ele, eu tenho direito de uso, e isso é uma opção. O conceito é o de opção que se usa até hoje no mercado. E dali vem as operações, aí a opção é uma das operações de derivativos, A gente tem NDF, tem swap, tem uma série para o mercado de juros, para o mercado de inflação. São várias operações que existem dentro do mercado de derivativos. De derivativos, exatamente. Entendi. E foi desse jeito que surgiu, por causa do trigo. E lá atrás, isso surgiu em tempos, acredito que ali na Idade Média, por conta da necessidade de você ter o direito de um exercício para algum bem, para alguma coisa, mas que você não tinha necessariamente a certeza de que utilizar, que você ia precisar, que talvez fosse necessário ou não, mas você queria ter o direito. Que legal. Então o dono do moinho me paga um prêmio e dali que surgiu, E isso é usado na agricultura, Isso vem muito do mercado agrícola, Porque o mercado agrícola é um mercado de incertezas, Você não sabe o clima com precisão, obviamente hoje se conhece mais. Consegue ter agricultura com alta precisão, Mas ainda continua sendo um mercado sem ter uma exatidão. Uma exatidão. E hoje com a questão do comércio, de você ter muito intercâmbio de mercadorias,
pode fazer... Tem um furacão na Flórida que devasta o preço, que devasta as plantações de laranja, sobe o preço da laranja lá. O produtor do interior de São Paulo, ele não teve a perda, mas o preço subiu junto. Porque você faz o suco aqui e exporta para lá, se lá vai faltar laranja. E aumenta na ponta final do consumidor ali, que é o preço do suco de laranja. Então, embora hoje você tenha um pouco mais de precisão em relação a clima, em relação a outros cenários, até mesmo controle de pragas, etc., geada, que afeta muito o café, né? Que você conhece bem ali, quer dizer, é sempre um tormento. Ali. Exatamente. Então, quer dizer, o sonho do cafeicultor é que faça geada em outro lugar, não no dele, porque o preço do café sobe. E essa geada pode estar na Colômbia, pode estar num país, em Angola, mas pode vai afetar o preço dele. Olha exatamente, porque de fato aquela mercadoria vai ser levada a um mercado, quase que um mercado único, né? Se o preço do café colombiano está mais barato que o brasileiro, você traz de lá, ou vice-versa, manda para lá. Independente dos dois países serem grandes produtores. E o mesmo se aplica dentro do mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro. Os preços acabam convergindo, né? E isso faz com que você tenha, primeiro, liquidez, né? Porque para você ter qualquer operação desse modelo, você precisa ter pontas com risco contrário que aceitem, né, trocar essas posições, né? Então você precisa ter o importador e o exportador, você precisa ter o vendedor de café e o comprador de café, você precisa ter, por exemplo, no caso da inflação, muitas empresas, se a gente imaginar uma grande cadeia varejista que paga muito aluguel de lojas, de centros de distribuição, ela precisa ter uma previsibilidade de inflação, porque os contratos são reajustados via de regra em inflação, né? Os contratos desses galpões. Desses galpões, das lojas de shopping, das lojas, né? Então, como que você faz isso, né? Dentro do mercado deve ter alguém na ponta contrária, alguém que recebe muito ativo de aluguel e fala, ou de outros ativos que sejam reajustados por inflação e fala, ok, por exemplo, a inflação nossa anualizada chegou a 10%, agora está recuando. Talvez um preço de 8% para quem tem muito ativo em inflação a receber, esteja ok, porque a inflação está caindo. E talvez para quem pague muito, fala, está ok, porque estava 10%, hoje está 8%. Então, quando essas duas pontas, né, esses preços se convergem, essas duas pontas se encontram e o mercado financeiro promove isso, né? E hoje, um ponto de vista cada vez mais tecnológico, esses negócios são feitos, gerando segurança para ambas as partes. Para quem tem a receber aluguel e inflação, está fixo, e para quem tem a pagar. Se a gente imaginar a inflação, que era algo que ao longo do tempo teve pouca volatilidade, né? No tempo recente, mas com a pandemia, de repente a inflação ela virou negativa, né? Março de no 2020 primeiro momento ali. Exatamente. Então, e num segundo momento ela passou inclusive as taxas referenciais de juros do mundo inteiro, inclusive o Brasil. A gente passou um cenário que a gente tinha uma Selic de 2% e uma inflação, né, a 8%, a 9%, né? Então era uma perda. 2 dígitos, né? Exatamente, a inflação 2 dígitos e os juros historicamente, né, o mais baixo da história. Então, naturalmente todas as pessoas, e aí principalmente empresas, sempre foi um pouco mais do mundo que eu atuei, começaram a perceber era um ativo, ou um ativo ou um passivo, mas enfim, era um compromisso que não incomodava muito e de repente... Começou a passar de olhar... Exatamente, o risco... Aproveitando o que você comentou aí, Ramirão, essa parte que você falou, da alta de juros, quer dizer, da juros baixos e uma alta de inflação. Para quem está começando no mercado de investimentos, está aprendendo sobre esse tema, é um tema que sempre aparece, inflação e juros. Quais são as características de vida que ele precisa desenvolver para a carreira dele, às vezes, avançar? Às vezes ele está saindo na faculdade e ele não tem uma definição exata do que ele quer fazer, ou às vezes ele já fez a faculdade e ele está num trabalho que ele não se identifica. Como ter uma tomada de decisão para dar o próximo passo? Assim, quais são hoje as características que você tem na sua tomada de decisão para dar um próximo passo? Uma coisa Pergunta é difícil. É difícil, mas assim, eu vou tentar responder de uma forma relativamente fácil. Eu acho assim, você está aqui hoje, mas você sempre tem que estar pensando lá na frente. Então, por exemplo, para esse caso específico, que ele fez a faculdade, entrou num trabalho e não está se identificando,
O que ele gostaria de fazer daqui a 2 anos? Onde é que ele gostaria de estar daqui a 2 anos? Ele não vai conseguir isso agora, mas onde é que ele gostaria de estar? Onde é que ele se vê em 5 anos? Onde é que ele se vê em 10 anos? Em 10 anos eu me vejo sendo responsável de uma área de um outro setor. Ou, sei lá, ele trabalha na área financeira, ele fala, não, eu me vejo fazendo propaganda em marketing, sendo diretor de marketing de uma empresa. Poxa, Empresa então, X. vamos lá. Então, vamos começar. Então, a gente traz de trás para frente. Vamos lá, então, qual é o primeiro passo? Quais são os cursos que tem hoje? Como é que você vai se especializar? Como é que você vai começar a ter contato com essa outra área? Ou essa outra empresa, ele não está contente num determinado setor, quer ir para outro? Muito bem, como é que isso funciona lá? Quem são as pessoas que trabalham lá? Chama a pessoa para almoçar. É importante ter esse Diz que você tem né? interesse. Uma coisa que eu sempre fiz e na minha cabeça é uma coisa importante, é você exercitar o seu currículo. Eu acho que isso é uma dica importante. Exercitar seu currículo? Como que é exercitar seu currículo? Exercitar o seu currículo é assim, você dizer que você tem interesse. Eu tenho interesse nisso, estou aberta para ouvir isso, eu fiz isso, conheço isso. Acho que as pessoas têm que saber quais são as suas habilidades. Serem abertas. O que você gostaria? Às vezes você, por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa aqui do mercado financeiro, mas posso fazer trabalhar numa outra área, né? Então, eu acho que exercitar seu currículo. Eu nunca tinha ouvido isso, de exercitar seu currículo. Legal isso. É um baita insight isso. Eu acho que é muito importante. Ainda mais pro mundo corporativo, né? Total. Você começa, você não tá gostando, você fala, bom, tudo bem, então eu não gostei desse banco porque funciona assim, eu não gostei dessa área. Qual é a área que eu quero conhecer? Traçar um planejamento, né? Uma estratégia. Aonde você quer? Quem é a pessoa? Vou lá, chamo para conversar. Gente, assim, de coração aberto, eu acho que você ser franco, você ser honesto, ser correto, eu acho que isso faz uma diferença. A pessoa sente seu coração, sabe? É muito... Eu vejo até aqui dentro da Blue, né? As pessoas avaliam muito mais o caráter do que o técnico. Porque o técnico você desenvolve. Você faz uma especialização, você desenvolve. Você é um profissional, você é bom, você desenvolve. Mas o caráter é algo mais específico, né? É algo muito mais sensitivo. E você vai fazendo essa relação de amizades que eu aprendi lá fazendo aquele serviço de pegar cota, pegar os dados. Foi uma coisa que, você veja, sempre me ajudou. Rodando ali o escritório para fazer a abertura e fechamento. Eu acho que você teve uma transformação nesse período, assim, quem vê de fora, mais de empreendedora. Qual que é a visão e os conhecimentos que você extraiu até o crescimento da Maestro, assim, de chegar... Quantas pessoas chegou já o time na Ana? A gente chegou a 60 e poucas pessoas na Maestro. 65 pessoas na Maestro. Saindo de 3 pessoas para 60 e poucos. 60 em 4 anos. E como que foi esse crescimento? Assim, quais pontos você acha que foram cruciais para o crescimento do negócio? E que você teve um feeling e falou, caramba, isso aqui, essa atitude, ela fez o meu negócio escalar, ela fez isso ser diferente. Acho que foi muito suor, muita transpiração. A gente trabalhava de manhã sem horário. Meus filhos falavam que eu tinha virado a maestra. A maestra. Eu só ficava maestrando. Eu trabalhava muito. Trabalho. Workaholic, total. Muito. E foi mostrando para as pessoas que eu nunca pedi para ninguém abrir conta comigo. Eu mostrava a proposta de trabalho, né? Sempre da forma mais correta, mais honesta. E as pessoas compravam a ideia, né? Então foi tinha assim. A credibilidade da sua parte? A credibilidade, o conhecimento. Eu já tinha muitos anos de mercado, né? Uma pessoa já de mais idade, né? Então isso tudo fez uma diferença. Então o que me ajudou a montar uma carteira diferenciada, né? Eu tenho poucos clientes, tenho uma carteira grande e fez assim, sempre contribuí em diversas áreas. Eu falei há pouco que eu cuidava da mesa de câmbio no escritório, que na verdade eu fiz as parcerias de câmbio com outras instituições para tentar alavancar esse produto. Eu era responsável pela parte de eventos, então eu fiz muitas lives, fiz muitas entrevistas. Então eu, por exemplo, agora, então estamos no momento pós-eleições. Então a gente sabe que os clientes estão preocupados com o cenário. O que a gente vai falar? Investir internacional. Vamos investir internacional, exatamente. A gente está vendo um fluxo muito grande de saída de recursos. Então como é que a gente faz? Vamos tocar nesse ponto? Vamos falar desse assunto?
para os clientes conhecer? Pô, sempre tive esse perfil, né? De gostar de conversar com todo mundo, falar com todo mundo. Você acha que isso foi uma habilidade que te influenciou? Foi, cara. A ter mais resultado, essa capacidade de se identificar fácil com uma pessoa e achar um papo em comum com ela e até para estabelecer networking? Cara, foi muito criar vínculo. Eu sempre fui um cara muito comercial, né? Eu gosto de pessoas, cara. Eu gosto de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de entender o que cada um faz. De entender a história. De entender a história. Pô, mas o que você faz, né? Por que você tá... Onde você trabalha? Né? Por quê? Por quê? E perguntar. Questionar. Né? No começo, eu tinha muita... Não gostava, ficava sem graça de perguntar. Sim. Né? Porque depois fui perdendo isso. Hoje em dia eu pergunto tudo. Né? Até tudo. Até sei lá, vou fazer uma pergunta, tô com medo, pode ser uma pergunta de repente boba. Cara, beleza. Eu faço e desculpa, a pergunta foi boba, né? Então, perguntar, questionar, saber das pessoas, como é que as pessoas estão, se as pessoas estão... O que é preciso, sabe, não? o que falta, o que te falta, qual a sua dor, né? E pro cliente e pra tudo, qual a sua dor? Né? Qual o seu objetivo? E criar vínculo, cara. Eu falo que você ser comercial você vai ser comercial 24/7, você vai ser comercial... Você não tem folga, porque você está o tempo inteiro conversando. É sempre, né? Sempre. E principalmente na função, acho que, uma área comercial de mercado financeiro, né? Você vai no restaurante, você encontra algum amigo seu, você vai trocar uma ideia e às vezes você consegue criar não que você vai ficar só no assunto profissional, mas você acaba tocando um vínculo de, e teus investimentos, alguma coisa assim. Você acaba sempre criando um contexto, né, pra isso. Total. Cara, João, a gente muitas vezes muitas vezes mesmo, né? A gente faz negócio no final de semana. Talvez os maiores são feitos no final de semana. numa hora mais descontraída, entendeu? Que você conheceu uma pessoa ali que tem uma dor, né, no mercado e tá sentindo alguma falta e você tem aquilo ali para suprir, então você vai conversar num churrasco, você vai conversar na apresentação da escola dos meninos, que você conheceu o pai de um... É isso. Então ser comercial é ser comercial. E sem ser de uma forma chata, né? Você não vai chegar no cara e, já vai metralhando de perguntas, mas de uma forma leve. Como que você fez pra desenvolver tanto networking? Tipo, existe uma fórmula mágica do networking, cara? Cara, João, não. Cara, de novo, é ser comercial. É ser um cara que gosta de conversar, gosta de saber. Mas se tivesse um passo a passo, assim, pra gente passar pro pessoal que tá ouvindo aqui, a gente, e às vezes é uma pessoa que ela tá inserindo nesse mundo do mercado financeiro, ou às vezes é outro mundo, mas ela quer desenvolver um networking, ela quer ser uma pessoa interessante. O que você acha que torna uma pessoa interessante pra dessa forma ela conseguir conquistar um networking? Cara, João, você tem que frequentar os lugares, você tem que conhecer pessoas. Não adianta aquela coisa, né? Eu sou muito caseiro, eu fico em casa assistindo filme, Netflix o tempo inteiro. Putz, vai ser difícil. Pra quem é comercial, né? É foda. Você não vai vender pra Netflix. Você não vai criar esse networking que você comentou. Tá nos lugares, né? Conversar com as pessoas, né? Pô, você tem um foco de estar num certo público. Na verdade, você vai ter que frequentar aquele público. Sim. Você vai ter que estar nesses lugares, entendeu? E ser você, né? E ser você mesmo. Ser transparente. Transparente, porque não adianta você querer aquela coisa. Você querer, eu quero ser igual aquele cara. Você não é aquele cara. E você vai ser forçado, entendeu? E aí você vai se perder na sua mentira ainda. E você vai se perder na sua mentira. Que é o que muitas pessoas acabam tendo erro, né? Elas se perdem no personagem que elas constroem de si mesmas pra se parecerem interessantes. E não é bem por aí. Você, é claro, eu acho que todo mundo tem o seu ponto de ser interessante, né? Tipo, não é porque, tá vendo aqui o Fuin trocando uma ideia dele foda do mercado financeiro que você não possa construir alguma história boa no direito, ou, sei lá, numa startup, enfim. Você pode. Você tem que ser você, João. Assim, você não vai conseguir ser... Tem que ter a tua assinatura, né? Tem que ser seu estilo. Todo mundo tem que ser você, não adianta ser... Mas de uma forma interessante também. Tem que ser interessante. Que aí eu acho que o curso de comunicação deve ter te ajudado muito nisso, de como você
resplandecer isso pras pessoas, né? Ajudou bastante. Legal. É isso, né? Tá nos lugares. Você tem que tá nos lugares. Aquela coisa, né? De quem não é visto não é lembrado. É bem né? isso. Você tem que estar lá. Você tem que estar... Vocês estão escutando aí, que a gente tá assistindo no YouTube, ó. Estejam nos lugares. Felipe Fuin falou Mas isso. Eu vou te falar, hoje, né? Se você pegar Felipe Fuin hoje... Eu tô com a mesma frequência que eu tava antes? Não, eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Muda a vibe. Mas eu tô sempre jantando com um amigo, jantando com outro. Você vai estar nos lugares mais alinhado ao seu momento de vida. Exato. Daí tô com a minha esposa jantando com um casal de amigos. Tomando um vinho tenho saudade dos meus amigos, óbvio, que essa correria, casado, cada um pra um canto, de ligar, falar, poxa, vamos tomar uma cerveja? Vamos, sei lá, sentar, como é que estão as suas coisas, sabe? Você tem que estar o tempo inteiro se conectando ali, né? E despertar o interesse também, porque eu acho que é um outro ponto também interessante. Você tem que ser interessante para outras pessoas também, mas você também e o que as pessoas não sabem muito, saber ouvir, né? Escutar as pessoas, né? Porque eu acho que é isso, às vezes as pessoas só querem falar o que elas são e não querem escutar o que o outro é. Ô João, e esse negócio de escutar é um negócio que eu falo muito pros assessores, né? Aqui na Blue agora. Uma reunião boa, principalmente a primeira reunião boa, é a reunião que você fala pouquíssimo e escuta muito. Né? Você tem que saber perguntar. Sim. Você tem que saber ser interessante. Quanto mais o seu cliente, o seu prospect tiver a confiança de se abrir para você e contar o que ele precisa, qual a dor dele, maior chance de sucesso você tem, né? Para ter ele como seu cliente, né? Então, um negócio extremamente importante, que sempre foi um negócio que eu escutei lá atrás, de alguém do mercado, e que eu busco escuta. Saiba escutar. Não senta numa reunião... sem saber. E sai falando tudo, oferecendo tudo. Pô, você vai fazer uma reunião chata, né? Entende o que ele precisa. E fala sobre você, sobre o seu momento. Entende o que ele precisa, né? Vai atrás, seja interessante. E como que, se a gente fosse passar pro pessoal uma fórmula mágica para aprender a ter gostos de leitura? Vou ensinar uma fórmula aqui que eu utilizei, que é extremamente boa. Presta atenção. Vocês vão pegar o livro. A primeira coisa que vocês vão fazer é sentar a bunda na cadeira e vocês vão ler. Não tem jeito. João, todas as rotinas e todos os hábitos que as pessoas realmente bem-sucedidas têm são tediosos. Qualquer coisa que você for fazer que é incrível ou extraordinário vai ser tedioso. Cara, acordar cedo é legal? Não, cara. Se acostuma. Sim, mas não é. Cara, nossa, meu sonho é acordar 4 horas da manhã desse incrível sábado aqui. Você acorda cedo? Cara, hoje eu acordo mais cedo, mas antes eu acordei já bem mais cedo. Então no meu início eu acordava aí 4h30. Eu também era dessa... Então hoje eu acordo 7, assim, mais ou menos ainda. Eu também acordava muito cedo, eu também acordava tipo 4h30. Mas você gostava daquilo? Era algo necessário. Essa é a diferença. Você precisa fazer coisas que são chatas, tediosas, mas necessárias. E ter a disciplina em cima disso. E ter a disciplina de fazer aquilo todos os dias. Porque o cara faz lá, eu vou ler o livro, beleza. Ele lê 30 páginas no primeiro dia e fala, nossa. Aí amanhã ele não lê nada. Não adianta nada. Entende? E ainda, acho que essa questão de horas que você te comentou, de horário, né? As pessoas que não conseguem, às vezes, não é o acordar cedo, né? Eu acho que criou muito um viés ruim em cima disso, de algo ruim, 5am Club, coach, vida perfeita. Não é. É você ter mais 1 hora do dia de produtividade. Tava conversando isso até com o Davi Braga. Que ele falou, pra mim não faz sentido algum acordar cedo, porque a minha hora de produtividade não é essa. A minha hora de produtividade é à noite. Então, o que eu acho interessante, e dando o gancho dessa questão de acordar cedo. Se você não consegue nem se comprometer com criar um horário de produtividade, ou seja, acordar cedo, você não consegue nem ganhar do despertador, como que você vai ganhar na vida, né? Em termos gerais, assim. Eu acho que você encarou muito isso também, de certa forma. Eu era muito aquela pessoa que doutrinava as pessoas. Cara, como assim você acorda 6 horas? Como você tem tempo de ir pra escola? Como você ir pra faculdade se a faculdade é às 7?
Eu treinei, já li 1 hora, já fiz 15 coisas. Já matei comi alguma coisa no café da manhã que eu matei e fiz. Corri 10 quilômetros e você nem acordou ainda. Eu era muito essa pessoa. E, João, a gente tem uma tendência a, evolutivamente falando, a ir dormir logo após quando o sol se põe e acordar logo que o sol nasce. Sim. Ou um pouco antes que o sol nasce. Sim. Então, toda essa questão contemporânea levou a gente a acordar um pouco mais tarde. Mas ainda a gente tem a tendência evolutiva a acordar mais cedo. E você precisa disso. Você precisa. Você acha que a atividade física, eu sei que você é um cara que pratica muita atividade física, você é um cara que sempre treina, te influenciou a ter também certos resultados na vida profissional? Como que a atividade física e o cuidado com a saúde te influenciou a ter os resultados que você tem na sua vida profissional? Cara, pode ser um pouco frase de coach isso que eu vou falar, mas... Alerta de frase de coach. Alerta de frase de coach. Mas uma das coisas que mais fazem sentido e são um exemplo, então uma alusão de cada, é academia e vida profissional. Academia e vida profissional. Qual que é o exemplo disso? Você vai pra academia, você treina pesado, morre, tá suando até a alma, chega na sua casa, olha pro espelho e vê nada. Você vai o segundo dia pra academia, você treina mais pesado ainda, come melhor ainda, chega na sua casa, olha pro espelho e vê nada. Só que o segredo de você ver algo nesse espelho é você continuar indo todos os dias pra academia, mesmo sem ver nada. E da mesma forma, processo profissional. Você vai ler livros que você não vai querer, você vai acordar cedo que você não vai querer, você vai ter que trabalhar muitas e muitas horas. Até você ver resultado. Que é o que a gente fala, né? As pessoas visionárias, na minha concepção, e até o que o Fernando Bueno falou pra mim ano passado, também em dezembro, e eu gostei muito desse exemplo que ele deu, que ele falou das pessoas visionárias, de você ter visão. Ele deu exemplo de um pai, tá lembrando a história aqui, que tava em um incêndio e ele só queria procurar a filha. E ninguém tava encontrando a filha porque tava com muita fumaça, um monte de coisa, enfim. E aí, no caso, um bombeiro em específico, ele falou, todo mundo tá olhando de uma forma errada. Que eles estavam olhando na linha dos olhos, né, por cima. E ele pegou e olhou por baixo, né? E por baixo, uma questão de camada, não sei explicar química, mas não pega fumaça. E aí você consegue ter um gap de enxergar. E aí ele conseguiu ver os pés da filha do rapaz. Então, o que essa história extrai, né? Você ser visionário não é basicamente você olhar como todo mundo olha. É você tentar achar uma nova perspectiva e entender que mesmo essa perspectiva, às vezes não fazendo sentido, é algo que vai fazer sentido lá na frente. Né? Tem uma coisa que Arthur Schopenhauer disse, que é uma das principais ideias filosóficas dele, é um grande filósofo idealista, é que a gente vive num pêndulo entre a dor e o tédio. De forma geral, você sempre tá em dor. Fala, nossa, eu queria muito ir naquele podcast. Aí você tem um gap entre a dor e o tédio, você tá com a dor de querer ir podcast, você vai pro podcast, você tem um livre e pequeno processo, um livre e pequeno recompensa de felicidade, sim, alegria. Só que logo depois de você voltar do podcast, você vai sentir o tédio de novo. Nossa, eu queria aquela televisão que tinha no podcast. Você nunca tá satisfeito. O ser humano nunca tá satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Você teve essa visão que às vezes as pessoas têm, né? Vou investir por investir em ter uma rentabilidade. Você teve o second level thinking, né? Que, eu vou investir para me tornar um sócio dessas empresas. Que eu acho, Gabriel, que é um insight interessante para puxar aqui para as pessoas. Que quando a gente entra no mercado de bolsa de valores, a gente entra em ações, a gente não tá investindo só no ticker ali, só no nome do papel. A gente tá investindo em um negócio por trás que tem outras pessoas, né? E assim, uma das coisas que me impulsionou no mercado financeiro, e não só no mercado financeiro, mas para falar sobre educação financeira, sim, foi a minha própria família. Eu gosto de dizer que a minha família faliu porque tinha 6 milhões de reais em imóveis. Olha que loucura. Você ter 6 milhões de reais em patrimônio e você conseguir falir. Isso é muito sério, cara, porque não é só um caso exclusivo da minha família. Isso se reproduz em diversos seguidores e alunos que entram em contato comigo por direct. Eu já recebi uma aluna que tinha 3 ou 4 coberturas no Guarujá, São Paulo, Santos. Sim.
e não tinha dinheiro nenhum. Não sabia administrar, né, o patrimônio, né? Todo endividado porque não consegue pagar os custos dos imóveis. E às vezes um patriarca, um pai de família que sempre pensou que seguro, investimento seguro é em imóveis, deixa aquela herança ali cheia de patrimônio, de carros, a carro até que é mais líquido, mas de casas, apartamentos, salas, fazendas, e a liquidez é super difícil. Os herdeiros não querem vender a qualquer preço, normalmente tem disputa de inventário, então eles não querem abrir mão da participação. Então toda essa falta de organização me dava arrepio. E aí ainda tem muito aquela questão, né? Grande parte ainda não tem uma holding estruturada para ter esses patrimônios, né, imobilizados. É um assunto muito novo no Brasil. Holding, né? Mas a grande questão é que a partir desse momento em que eu via a minha família totalmente endividada por causa dos custos desses imóveis e também porque a gente passou por um momento de crise financeira e aí o caixa diminuiu e os custos continuaram altos. Então, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, meu pai tem uma pousada. Para construir essa pousada, ele gastou muito dinheiro. Não tinha esse recurso, pegou em banco, porque ele tinha garantia que ia receber toda aquela renda todo mês do nosso negócio principal. Do empreendimento principal. Só que esse empreendimento principal caiu pela metade o faturamento, porque a gente perdeu um contrato, e as contas só subiram. Então, por causa disso, a gente vendeu o apartamento do Leblon de 1 milhão, casa no Leblon de 3 milhões, a gente vendeu o apartamento na Barra de 500 mil, casa em Búzios de 500 mil, todo o patrimônio se foi. Hoje só resta a pousada, praticamente, tem mais uma sala comercial, mas o que é representativo é só a pousada e as contas ainda são altas. Os próprios empreendedores, que é o caso da minha família, pensam assim, o dinheiro está em caixa, eu preciso investir, porque se eu investir eu aumento mais ainda. Investe no próprio negócio. E nunca pensa em construir um patrimônio com liquidez, né? Pensa até, vou comprar imóvel porque está em oportunidade, mas às vezes compra uma casa numa planta que vai demorar 5, 6 anos para ficar pronto. Apartamento na planta é um bom negócio? Pode ser sim, mas... É uma coisa que eu acho que realmente as pessoas... Eu digo assim, não, é claro, não tem como criar um estereótipo, mas as pessoas, em geral, os nossos pais, porque meu pai tem a mesma visão também, investir em um imóvel, né, com segurança, e às vezes não abre os olhos para as oportunidades que a gente tem hoje no mercado. Né? Existem diversas rendas, diferentes, e as pessoas falham quando vão pensar em patrimônio, porque não entendem a diferença de uma renda para outra. Tem a renda principal, que se você é empreendedor é do seu próprio negócio, se você é uma pessoa que trabalha numa empresa, é o seu salário. Sim. Então, essa é a sua renda principal. Tem a renda extra, que é o seu bico, né? Se eu, por exemplo, trabalho com uma farmácia, mas eu tenho uma grana, eu dei para um corretor para ele comprar um imóvel no leilão e vou vender mais caro. Isso é uma renda extra, não é uma renda principal, uma renda secundária. Negócio secundário. Sim. Tem a renda passiva, que é quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar por você. Então, por exemplo, Gabriel, eu não vou investir num CDB, porque se eu colocar aqui num negócio, aqui na minha empresa, se eu colocar em iPhone para vender, eu vou ganhar 10%, 15% ao mês, ao invés de ganhar ao ano. Legal, mas essa daí é uma renda extra, não é uma renda passiva. Você tem que ter o esforço para vender o iPhone, no caso. Isso. Né? Vai ter um momento da sua vida que você vai ter que colocar o seu dinheiro em algum lugar. Vai deixar onde? Na conta corrente? Até o dinheiro debaixo do seu colchão tem risco. Alguém pode roubar, pode incendiar a sua casa, pode acontecer uma inundação. Você pode perder a sua chave, sei lá, qualquer coisa do tipo. Sim. Se você tem o seu dinheiro na cold wallet ali de criptomoedas, você pode esquecer a senha. Imagina a quantidade de riscos que você tem se você não diversificar o seu patrimônio. Se deixar aquela coisa, nunca deixe todos os ovos na mesma cesta. Então, cara, na pandemia, ninguém vendia apartamento, cara. Seu apartamento poderia valer 1 milhão, 2 milhões de reais. Para você vender rápido, em 1 mês, 2 meses, você tinha que baixar 30%, 40%. Extremamente descontado. E aí tem pessoas que reclamam quando os fundos imobiliários estão com 10% de desconto, 15%, 20%. Poxa, se você mora num apartamento que vale 1 milhão, seu vizinho vendeu por 500 mil, você vai achar que o seu apartamento vale 500 mil? Claro que não, você sabe quanto vale o seu apartamento. E existe um cálculo para isso. Então, a mesma máxima você tem que aplicar para os seus investimentos. Eu vou colocar o meu dinheiro no fundo imobiliário, numa ação, num ETF, numa ação no exterior. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Para não acabar indo somente na empolgação. Porque na empolgação as pessoas fazem o quê? Compram um apartamento mais caro, compram uma coisa que não precisam. Deixa a emoção levar
Levar conta. Eu cansei de ir em loja de roupa pra comprar roupa. Que eu comprava R$1.000, R$500 de roupa eu nunca usava. Os outros 500 eu usava. Eu falei, cara... Toda metade era só por causa da emoção de estar ali. A emoção. Porque eu não era um especialista no assunto. Então, se você não é um especialista em imóveis, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro e arrancar dinheiro do mercado. E como toda uma boa história, ela chega ao fim. E a gente tá chegando no fim de 2022, um ano de muitas realizações, principalmente para nós aqui do Birdcast. Você é uma dessas realizações, foi incrível ter você aqui junto com a gente, acompanhando. A gente teve a honra de receber vários convidados extremamente surreais com as suas histórias de crescimento, de evolução, e é por isso que eu tô passando aqui para dedicar a você e em nome de todo o Birdcast, de toda a nossa equipe, um feliz 2023, que seja um ano de prosperidade, com muito networking, com muito conteúdo e que em 2023 a gente possa voar ainda mais.